Capítulo 1251 Batalha da Senhora do Cabelo. Estes são apenas alguns Imortal Gu, e daí? Ing Wuxie falou com uma voz profunda, e enquanto nosso plano for bem sucedido, todas as suas perdas poderão ser compensadas. Ser capaz de deixar ir é a marca de uma pessoa sábia. Além disso, não estamos apenas abandonando-os sem sentido, em vez disso estamos deixando-os para trás para confundir o inimigo e conseguir algum tempo precioso para nós mesmos. Bai Ningbing bufou. Porque sinto que você está enfraquecendo intencionalmente minha força. Você está pensando demais. O inimigo está do lado de fora. Você também pode optar por ficar para trás e controlar pessoalmente esta formação Fu para nos ajudar a atrasar o inimigo. Ing Wuxie olhou para Bai Ningbing. Os olhos de Bai Ningbing brilharam com uma luz forte. Antes de finalmente concordar, eu seguirei seu plano então. Não que ela não quisesse lutar sozinha, mas enfrentando um Enrifang tão poderoso, ela não tinha nenhuma confiança em vencer. Planícies do Norte, terra abençoada das Montanhas Nevadas. Nono Pico. O grupo de 5 imortais do continente central foi conspirado pela Hermistris, todos eles estavam enrolados como casulos em seus cabelos azuis. Que movimento matador é esse? Minha essência imortal está sendo rapidamente consumida. Ah! Yui Eise gritou de repente, todo seu corpo queimou de repente com chamas brilhantes. Mas o fogo na verdade não foi capaz de queimar o cabelo azul, em vez disso, grandes quantidades de vapor d'água emergiram do cabelo, encharcando Yui Eise. Meu fogo é fogo de fornalha terrestre, até mesmo derreter material Gu de nível 7 é apenas uma questão de minutos, mas na verdade não pode queimar nem mesmo um único fio deste cabelo. Yui Eise ficou extremamente chocado. É inútil. Meu movimento é constrição do cabelo azul, quanto maior o tempo para ativá-lo, mais forte ele se torna. Desde que o velho ancestral Shueagao começou a refinar a fortuna rivalizando com o céu, Imortal Gu, tenho ativado esse movimento assassino imortal sem parar. Basta pensar nisso e você saberá quanto tempo se passou. A cabeleireira deitou-se na cama novamente, rindo muito. Além disso, eu não menti completamente para você. A terra abençoada da Montanha Nevada já está coberta por uma formação Super Fu. Minha força de batalha atingiu o nível 7 aqui, enquanto todos vocês foram enfraquecidos. Renda-se obedientemente e permita-se ser capturado, talvez você ainda tenha uma chance de sobrevivência. HMPH, você é muito simplório. Neste exato momento, uma sombra ilusória saiu de um casulo azul. O casulo de cabelo não foi danificado, mas essa figura fantasma passou estranhamente pelo casulo. A figura logo passou de fantasma para sólida, não era outro senão o 7º Fu imortal da Spirit Affinity House, Bu Zenzi. A expressão da Hermistris afundou, então havia um caminho fantasma Gu imortal, não é de admirar que você possa escapar da constrição do meu cabelo azul. Enquanto ela falava, uma enorme quantidade de cabelo azul saiu do chão, duro como agulhas, flexível como cobras, e disparou em direção a Bu Zenzi. Bu Zenzi sorriu abertamente, você ainda é muito inexperiente para poder me machucar. Ele novamente se transformou em forma fantasma, desta vez entrando em outro casulo azul. O Gu imortal dentro deste casulo era Zhao Lianyun. Neste momento, ela estava ativando seu movimento assassino imortal para se proteger contra o corte e estrangulamento do cabelo azul. Bu Zenzi veio para o lado dela de repente, assustando Zhao Lianyun a princípio. Vou contar até 3, desativar suas defesas e me seguir. Bu Zenzi colocou a mão no ombro dela, enquanto instruía isso. Zhao Lianyun pensou, se eu parar meu movimento defensivo assassino, não seria despedaçado pelo cabelo azul. No entanto, ela pensou novamente, Bu Zenzi não a enganaria de forma alguma e decidiu acreditar nele. No momento seguinte, ela abandonou sua defesa e parou de ativar seu método defensivo. O cabelo azul imediatamente se moveu em sua direção, mas Zhao Lianyun já havia se transformado em forma fantasma. Então, os 2 fantasmas saíram correndo do casulo de cabelo azul. A senhora dos cabelos finalmente empalideceu de medo. Bu Zenzi cultivou o caminho fantasma, era normal que ele pudesse se transformar em fantasma. Mas era incomum ser capaz de transformar outros em fantasmas também, e até mesmo ser capaz de afetar aqueles que ele havia transformado em fantasmas. Os imortais Gu do caminho fantasma eram muito poucos, Bu Zenzi era sem dúvida um talento excepcional entre eles. Foi por causa desses métodos que a Spirit Affinity House estava confiante de que ele seria capaz de garantir a segurança de Zhao Lianyun. Depois que Bu Zenzi resgatou Zhao Lianyun, ele repetiu a mesma coisa, resgatando os outros 3. Os 5 imortais do continente central Gu começaram então a cercar e atacar a Hermistris. Porém, mesmo com 1 contra 5, a Hermistris não estava em desvantagem. Cabelo azul enrolado em todo o seu corpo, dançando como cobras e às vezes, levantando-se como uma parede, dissolvendo todas as ofensas dos 5 imortais Gu. Ela claramente tem apenas cultivo de nível 6, mas na verdade tem força de batalha de nível 7.
Eu também descobri que há de fato vestígios de uma formação Super-Fu na terra abençoada de Sov Mountain. Saia do meu caminho, deixe-me atacar. Mu Ling Lan afastou-se dos 4 imortais e ativou seu movimento assassino imortal. Uivo. Uivos de lobo ressoaram. 3 lobos gigantes de água azul clara apareceram do nada e atacaram a Senhora dos Cabelos enquanto brandiam seus dentes e garras. A parede capilar da Senhora dos Cabelos foi quebrada repetidas vezes e foi incapaz de impedir a ofensiva dos lobos da água. Ela rapidamente se levantou e saiu do teto para o ar. Os 5 imortais do continente central Gu imediatamente voaram para persegui-lo. A Her Mistress logo caiu em um estado passivo. Embora sua força de batalha fosse bastante forte, o lado de Zhao Liang tinha vantagem numérica. A ofensa da Senhora dos Cabelos diminuiu quando ela começou a defender mais, a maior parte de seu cabelo azul foi destruída, o restante estava enrolado em uma bola que a protegia firmemente. Este movimento assassino imortal é verdadeiramente aterrorizante, pode absorver e liberar energia. Uma parte de nossos movimentos assassinos imortais são absorvidos por ele e liberados contra nós. Mesmo minha facada de onda de cobra não consegue atravessar esta bola de cabelo. Mu Ling Lan foi solene. Bu Zhenzi de repente transmitiu sua voz para Mu Ling Lan. A expressão de Mu Ling Lan tremeu. Vamos tentar novamente então. Ele acumulou energia por um tempo antes de repente apontar o dedo indicador direito para a bola de cabelo azul que girava continuamente. No momento seguinte, uma cobra d'água de meio pé de comprimento voou de sua unha. A pequena cobra era realista, completamente formada a partir de água e tinha uma cor azul profunda. A cobra d'água era extremamente rápida, mas agora, sob o controle de Mu Ling Lan, ela voou lentamente intencionalmente. Neste momento, Bu Zhenzi de repente usou seu movimento assassino imortal, transformando a cobra d'água em um fantasma. A cobra d'água foi facilmente capaz de passar pela bola de cabelo e apareceu na frente da Senhora do Cabelo. A Senhora dos Cabelos ficou pálida com o choque, ativando rapidamente seu segundo movimento defensivo assassino. Mas a cobra d'água se tornou sólida, rompendo a defesa da Senhora dos Cabelos e perfurando seu coração. A Senhora dos Cabelos deu um grito agudo enquanto sua alma escapava de seu corpo. A bola de cabelo detonou, um grande número de cabelos curtos disparou por toda parte como flechas afiadas. Os 5 imortais do continente central só puderam se concentrar em se defender e deixar a alma da Senhora do Cabelo escapar. Nós vencemos! A Her Mistress está morta, só resta sua alma agora. Shi Zhenyi estava extremamente animado. Bom trabalho em equipe. Bu Zhenzi e Mu Ling Lan se entreolharam e sorriram. Esses 2 imortais Gu de nível 7 fizeram as maiores contribuições para derrotar a Her Mistress. Primeiro, Bu Zhenzi os resgatou dos casulos, depois Mu Ling Lan foi o principal atacante. Yu Yi e Eise, Ao Lian e Shi Zhenyi eram apenas figuras de apoio. A batalha terminou, o 9º pico ficou em silêncio. O que eles deveriam fazer a seguir? Os 5 imortais discutiram e logo chegaram a um consenso. Eles primeiro recuariam e esperariam a chegada das outras forças do continente central. Com apenas os 5, como eles poderiam ir contra toda a Montanha Nevada? Esqueça os outros imortais Fu, apenas o velho ancestral Xue Gao era um oponente que eles não podiam vencer. No entanto, os 5 imortais descobriram que não podiam deixar este lugar. A terra abençoada da Montanha Nevada era uma terra abençoada pública, toda a terra abençoada foi reunida, sua defesa não poderia ser comparada a uma terra abençoada normal. Mas havia uma formação Super-Fu organizada aqui, mesmo o método de transformação fantasma de Bu Zhenzi foi inútil. Droga, não temos um caminho de formação Fu imortal entre nós. Se tivéssemos um grande especialista em formação, talvez pudéssemos decifrar as profundezas desta formação Gu. Mu Ling Lan torceu as mãos em decepção. Houve vários imortais Fu do caminho de formação especialmente misturados entre os imortais Fu do continente central enviados. Infelizmente, por causa do colapso inesperado do túnel sem espaço, nem mesmo um caminho de formação Gu imortal estava entre este grupo de 5. Os 5 imortais do continente central descobriram, impotentes, que mesmo tendo derrotado a Senhora do Cabelo, sua alma escapou, enquanto eles estavam presos no 9º pico nevado, incapazes de escapar desta formação Super-Fu. O que devemos fazer? Eles se entreolharam, sentindo uma grande pressão. Como eles poderiam não sentir pressão? Esta era a base do inimigo. O 8º ancestral Gu imortal, Xue Gao, poderia esmagá-los apenas com os dedos. Vocês todos acharam algo estranho? Já estamos aqui na terra abençoada de Sov Mountain há algum tempo, mas ninguém realmente veio. Yu Yi e Eise falou de repente. Os outros 4 imortais tiveram o mesmo sentimento. É realmente estranho. Invadimos a terra abençoada de Sov Mountain e lutamos contra a Her Mistress, a comoção foi enorme, mas além da Her Mistress, ninguém mais apareceu. Nossa briga com a Her Mistress não foi curta, mas nenhum outro Fu imortal veio para reforçá-la.
O velho ancestral Shueagao não apareceu, pode ser por causa do orgulho do oitavo posto. Mas os outros imortais Fu deveriam ter se aliado e nos sitiado, não há como eles se conterem agora. Mu Linglan, Bu Zenzi e Yu Yizi ponderaram sobre isso e acharam estranho. Bem neste momento, dentro da abertura imortal de Zhao Lianyun, o amor Gu foi ativado repentinamente, uma poderosa aura de imortal Gu surgiu do corpo de Zhao Lianyun. Uma aura tão majestosa fez com que a expressão dos outros 4 imortais mudasse. Que aura poderosa! É um imortal Gu de nível 9? Lembro que essa aura também apareceu no túnel sem espaço. Então foi você quem nos protegeu. Mu Linglan, Yu Yizi e Shizen Yi olharam para Zhao Lianyun, estupefatos. Zhao Lianyun, no entanto, não tinha controle sobre seu corpo, seus olhos estavam revirados, mostrando a parte branca, suas pernas estavam a 30 centímetros do chão, sua cabeça estava ligeiramente levantada e ela emitia sons de risadas. Não a perturbe, este é o poder do amor Gu. Bu Zenzi falou rapidamente. Ama Gu? O imortal Fu exclusivo da Spirit Affinity House foi realmente trazido aqui por Zhao Lianyun? Os outros 3 imortais ficaram extremamente chocados. Bu Zenzi sorriu amargamente ao explicar-lhes. Depois de um tempo, Zhao Lianyun acordou, e eu conheço todos os segredos desta formação Fu agora. Os 4 imortais estavam felizes. Isso foi por causa do amor, Gu? Os olhos de Mu Linglan estavam bem abertos. Zhao Lianyun assentiu. Explique-nos rapidamente. Bu Zenzi insistiu. Capítulo 1252, Destino revertendo formação de refinamento sacrificial. Esta formação é chamada de formação de refinamento sacrificial de reversão do destino. Foi montado por Saming Lu, usando mais de 10 Immortal Fu. O ponto crucial é que irriga a água do Reverse Flow River, por isso tem um poder extremamente surpreendente. Zhao Lianyun explicou com voz pesada. Love Imortal Gu foi ativado por conta própria, usando grandes quantidades de essência imortal na abertura imortal de Zhao Lianyun, teve todos os tipos de efeitos, e desta vez, permitiu que Zhao Lianyun obtivesse diretamente as origens e a história do destino revertendo a formação de refinamento sacrificial. Rio de fluxo reverso? Aquele lendário rio Reverse Flow. Os olhos de Yu Yizi se arregalaram. Certo, é o Reverse Flow River registrado em ponto. Zhao Lianyun assentiu. Declarou que a montanha Danghan, o Vale Lupo e o rio Reverse Flow eram os 3 obstáculos dentro da porta da vida e da morte. Naquela época, para salvar seu filho mais velho, Verdun Great Sun, Renzo viajou para Obsession Death Domain, mas falhou. Renzo só conseguiu passar pelos 3 obstáculos para reviver mais uma vez. No final, Renzo passou pela montanha Danghan e pelo Vale Lupo, mas falhou no rio Reverse Flow. O Reverse Flow River é um domínio isolado do céu e da terra. Quem poderia pensar que estava nas mãos do velho ancestral Shueagao? Bu Zenzi suspirou. Mu Linglan falou, supostamente, no passado, o venerável demônio ladrão do céu confiou na ocultação fantasmagórica para entrar na porta da vida e da morte, e moveu a montanha Danghan e o Vale Lupo para fora, mas foi incapaz de tomar o rio Fluxo Reverso. Nunca esperei que o Reverse Flow River fosse tomado por alguém também. Mu Linglan era um ancião supremo do Spirit Butterfly Valley. Esta antiga seita era mais habilidosa na coleta de informações, então Mu Linglan conhecia muitos segredos. Este grupo de mortais logo aceitou este fato. Como a montanha Danghan e o Vale Lupo poderiam ser removidos, não era tão estranho que o Reverse Flow River aparecesse também. O principal agora é como quebrar esse destino revertendo a formação de refinamento sacrificial. Bu Zenzi enfatizou. Mas Zhao Lianyun balançou a cabeça, é quase impossível quebrar esta formação. Mesmo um Gu imortal de nível 8 ficará preso e não será capaz de se libertar. Embora não haja imortal Gu de nível 8 usado nesta formação de Super Fu, esta formação de Super Fu utiliza perfeitamente Reverse Flow River, o que lhe permite exibir um poder infinito. Zhao Lianyun explicou lentamente enquanto os outros 4 imortais ouviam sem palavras, não tendo mais a intenção de quebrar a formação. Esta formação Super Fu remodelou completamente a terra abençoada da Montanha Nevada, usando os 15 picos nevados como núcleos de formação para formar uma defesa sólida. Se um Fu imortal entrar na formação, eles serão enviados à força para diferentes picos nevados, dependendo de seu cultivo. Se fosse um Gu imortal de nível 7, eles seriam enviados para os picos nevados com imortais Fu de nível 7 para lutar. Se fosse um Gu imortal de nível 8, eles seriam enviados ao velho ancestral Shueagao. As palavras da Hermistress tinham alguma verdade e algumas mentiras, e não eram completamente absurdas. O destino que reverte a formação de refinamento sacrificial poderia de fato amplificar a força do Gu imortal nos núcleos de formação. Poderia permitir que mortais Fu de nível 6 tivessem poder de nível 7, embora não pudesse permitir que mortais Fu de nível 7 tivessem força de nível 8, ainda haveria um tremendo impulso.
Além disso, esse destino que reverte a formação de refinamento sacrificial também imitou Regret Pool, possuindo algumas habilidades misteriosas do caminho do tempo. O que é realmente perverso é que qualquer imortal Gu que morresse dentro da formação seria considerado como sacrificando sua vida a esta formação, ajudando Lady Van Shou, que estava no centro da formação, a refinar Ma Hong-yun. Não é de admirar que quando matamos a Hair Mistress, seu corpo e abertura imortal se transformaram em cinzas e desapareceram. Embora sua alma tenha escapado, sua alma já deve ter se dispersado completamente devido a esta formação. Quem poderia imaginar que Samin Lu poderia realmente construir tal nível de formação de Super Fu? Uma formação tão poderosa, mesmo as 10 grandes seitas antigas podem não ser capazes de igualá-la. Samin Lu é o grande mestre do caminho de formação número 1 das planícies do norte, publicamente reconhecido. Segundo rumores, ele tem uma natureza inflexível e valoriza muitos laços de amizade. Ele não se associou ao caminho demoníaco. Anteriormente, o velho ancestral Xue Gao renunciou ao seu orgulho e convidou-o repetidamente, mas Samin Lu não cedeu a tal especialista. No final, ele foi tocado pelo amor do velho ancestral Xue Gao por Lady Van Shou e ajudou Lady Van Shou a construir um caminho de refinamento para a formação Fu. Mas pelo que parece agora, criando um caminho de refinamento tão perverso para a formação Fu, este Samin Lu não é uma boa pessoa. Os imortais Gu do continente central discutiram. Isso significa que, se sairmos deste pico nevado, seremos separados à força e teremos que nos defender sozinhos? Bu Zenzi perguntou. Zhao Lianyun acenou com a cabeça, deveria ser o caso. Aparecemos aqui por causa da força do amor do imortal Gu. Love Gu era um imortal Gu de nível 9, seu poder ultrapassou toda a formação do Super Fu, então poderia fazer os 5 imortais Gu aparecerem juntos no 9º pico nevado. No entanto, neste momento, o amor Gu não foi ativado, este grupo de 5 seria separado pela formação Fu assim que saíssem do alcance deste pico nevado. Bu Zenzi franziu a testa profundamente. Esta foi uma notícia extremamente ruim. Ele recebeu a tarefa de escoltar Zhao Lianyun, proteger Zhao Lianyun e também amar Gu. Mas agora, essa formação de Super Fu separaria e não havia nada que ele pudesse fazer. Que tal isso, Fada Lianyun, entre na minha abertura imortal. Não acredito que esta formação Super Fu possa influenciar minha abertura imortal? Bu Zenzi hesitou antes de se decidir. A abertura imortal de um Fu imortal era o seu maior segredo, e normalmente eles não deixariam outros entrar. No entanto, Bu Zenzi sabia o significado deste assunto e decidiu fazer um sacrifício, deixando Zhao Lianyun entrar. Eles só poderiam fazer isso. Como Zhao Lianyun não tinha uma verdadeira abertura imortal, a dela era uma abertura fantasma. A abertura fantasma da corte celestial tinha vantagens e desvantagens. Uma desvantagem era que ele só podia armazenar essência imortal, vermes Gu e vontade, mas não podia ser gerenciado e desenvolvido como aberturas imortais normais. Também precisava ser reabastecido em intervalos determinados e não poderia durar para sempre. Uma vantagem era que ele poderia armazenar Imortal Fu de qualquer nível, assim como Zhao Lianyun atualmente poderia armazenar Amor Fu, e não ter que se preocupar com este nível 9 Imortal Fu estourando a abertura imortal. No entanto, depois de tentar, os imortais Fu do continente central descobriram que não conseguiam nem mesmo abrir a entrada para suas aberturas imortais. Claramente, Samin Lu considerou esta questão quando construiu esta formação Super Fu. Esta falha não estava na formação Gu. Os Gu imortais caíram em uma situação embaraçosa. Eles haviam se livrado da Hair Mistress, mas eles próprios estavam presos aqui. Mas havia boas notícias, eles não precisavam se preocupar com nenhum reforço ou com o 8º antigo ancestral Xue Gao fazendo um movimento contra eles. Porque nesta formação Super Fu, cada senhor do pico nevado guardava um pico e não podia deixá-lo. Qualquer imortal Gu de nível 8 que invadisse a terra abençoada da Montanha Nevada não poderia lutar contra os senhores do Pico Nevado de nível 6 ou 7, e só poderia lutar contra o velho ancestral Xue Gao. Esta regra também restringiu o velho ancestral Xue Gao. O velho ancestral Xue Gao não poderia dificultar as coisas para os invasores de nível 6 e 7. A razão para esta regra veio do Reverse Flow River. Os humanos aspiravam subir na escala social, enquanto a água fluía para baixo devido à gravidade. Estas eram as regras do mundo. Com a posição 8 como ponto alto, e a posição 7 e a posição 6 como ponto baixo, os imortais Gu de classificação mais alta só poderiam procurar aqueles de nível semelhante ou lutar com imortais Fu mais fortes. Em toda a formação Gu, o primeiro pico nevado era o ponto mais alto, os invasores deveriam seguir para outros picos e não podiam sair. Este foi o poder do Reverse Flow River. Registrou que nem mesmo Renzo foi capaz de emergir do rio com sucesso. Mas este rio de fluxo reverso era, afinal de contas, apenas um domínio isolado do céu e da terra. Samin Lu usou as abundantes marcas Dão neste domínio isolado para criar o destino que reverte a formação de refinamento sacrificial.
E como partes principais da formação, o velho ancestral Shueagao e os senhores do Pico Nevado também foram incapazes de ir contra esta regra. Se não fosse o Reverse Flow River, e fosse um ou mais outros Immortal Fu, os Gu Imortals poderiam controlar a formação por si próprios e criar um ambiente favorável para si mesmos, em vez de estarem em uma situação tão rígida como agora. Mas independentemente disso, mesmo que houvesse essa falha, a terra abençoada da Montanha Nevada era uma fortaleza sólida, fácil de defender, mas difícil de atacar. Com esta formação Fu ajudando, não era de admirar que o velho ancestral Shueagao se sentisse extremamente confiante e não escondesse a comoção de refinar a fortuna rivalizando com o céu Fu. Mesmo que ele quisesse esconder, talvez não fosse necessariamente capaz. O crucial é que ele não tinha medo do ataque dos imortais Fu. Em vez disso, ele estava até esperando por eles, porque os imortais Gu que morreram na formação Fu, fossem inimigos ou seu próprio lado, eles se transformariam em combustível que o ajudaria a refinar a fortuna rivalizando com o céu Fu. Como é esse o caso, podemos muito bem ficar aqui e aguardar a resposta dos nossos reforços. Bu Zenzi sugeriu. Esta sugestão foi aprovada pelos outros imortais Gu do continente central. Eles agora estavam familiarizados com os detalhes dessa formação Fu, mas não era de muita utilidade. Zhao Lianyun franziu a testa, mas não discutiu. Afinal, Ma Hongyun estava no primeiro pico, que era o centro da formação Fu, usado para refinar Fu. Mesmo que Zhao Lianyun e o grupo atacassem através dos muitos picos nevados e alcançassem o primeiro pico, eles teriam que enfrentar o oitavo ancestral Gu imortal, Shueagao. Céu Negro, Palácio Celestial da Supressão da Sorte. Descobrimos um pequeno grupo. Salf Desolation Imortal respirou profundamente. Ah! Onde? Yao Huang perguntou. Eles realmente correram dentro da terra abençoada de Sove Mountain. Estranho, Salf Desolation Imortal estava incerto. Embora soubesse que os imortais do continente central Gu haviam entrado no túnel sem espaço, ele não estava ciente de que um acidente inesperado havia ocorrido no túnel sem espaço. Ele pensou que poderia encontrar a maioria das forças do continente central, mas só descobriu um pequeno grupo. No entanto, esta descoberta incluiu Zhao Lianyun, uma pessoa importante. Amo o Gu imortal. A razão pela qual Salf Desolation Imortal acordou foi devido a isso. Terra abençoada da Montanha Nevada. Yao Huang franziu a testa. Nem todos os imortais Gu do continente central apareceram? Salf Desolation Imortal balançou a cabeça. Talvez este seja o plano deles para atrair inimigos, mas sejam imortais Gu de nível 8 ou casas Fu imortais, não há nenhum deles. A carranca de Yao Huang tornou-se mais profunda. Assim como quando Fang Yuan confrontou Ying Wuxie, ele não derrubou a águia celestial do extremo superior, mas em vez disso fez com que Ying Wuxie ficasse ainda mais apreensivo. A situação de Yao Huang e Salf Desolation Imortal foi em grande parte semelhante. Se todos os imortais do continente central Fu tivessem aparecido, eles seriam capazes de usar todas as suas forças para lidar com eles. No entanto, apenas 5 pessoas apareceram, o que fez com que Salf Desolation Imortal e Yao Huang não entendessem o que os imortais Fu do continente central estavam planejando. Isso era algum tipo de trama sinistra? Eles estão elaborando algum plano especial? Salf Desolation Imortal pensou sobre isso antes de decidir. Deixe este grupo de mortais Gu do continente central lutar primeiro com a terra abençoada da Montanha Nevada. O importante ainda é a maior parcela do grupo do continente central. Até que esta porção maior apareça, vamos apenas observar os acontecimentos de lado. Ok. Yao Huang assentiu, mas estava adivinhando interiormente. Lord Salf Desolation está ciente da situação dentro da terra abençoada da Montanha Nevada. Esta não é a habilidade do Lac Suppression e Avenue Palace. Nosso lado tem alguém de dentro da terra abençoada de Sove Mountain? Capítulo 1253, Cortejando a Morte. Mar Oriental. O dragão da espada continuou exalando a luz da espada. Raios do sopro do dragão branco atingiram a formação Gu, fazendo com que a formação Gu realmente balançasse. Algo não está certo. Ying Wuxie e os outros não são tolos, seu gasto de sense mortal ao ativar a formação Super Fu é muito maior que o meu. Mas eles estão na verdade mantendo o impasse sem recuar e me deixar atacar. Eles têm algum outro plano? Fang Yuan estava atacando furiosamente. Embora não tenha conseguido quebrar a formação, ele manteve a iniciativa com firmeza. Os pensamentos estavam surgindo em sua mente e não pararam nem por um segundo. Eles deveriam saber que eu tenho a águia celestial do extremo superior. Eles não têm medo de eu usar a águia celestial do extremo superior para penetrar no espaço e entrar na formação? Ou esta formação foi uma armadilha para lidar com minha águia celestial do extremo superior? Ou será que o sexto cabelo já aprendeu com o espírito terrestre de Langia que minha águia celestial do extremo superior é apenas um ovo, então eles não têm medo? E espere.
Fang Yuan de repente parou de atacar e mergulhou no mar enquanto estava no mar. Ele esperou por uma reação do grupo de Ying Wuxie enquanto ativava um movimento assassino imortal. Sensação de sorte que... Eles estão realmente todos dentro da formação Gu. Henry Fang relaxou, parece que estava pensando demais. Henry Fang continuou a atacar a formação Gu, mas gradualmente descobriu que a formação Gu estava apenas defendendo passivamente, não havia sinais de Ying Wuxie, Bai Ningbing ou o resto. Fang Yuan de repente pensou e parou de atacar novamente. Neste momento, ele estava mantendo a iniciativa e podia escolher livremente se atacaria ou não. Por outro lado, o inimigo estava se defendendo e em uma situação muito passiva, sem saber quando Fang Yuan atacaria, e tinham que manter a formação Fu o tempo todo, o que consumia sua essência imortal. Henry Fang parou suas ofensas e além de manter a transformação do dragão espada, ele não precisou usar nenhuma essência imortal, portanto seu gasto foi ainda menor. O confronto silencioso durou 1 hora. Henry Fang gradualmente percebeu a situação duvidosa. A formação Gu era como uma piscina profunda e nenhuma comoção era visível lá dentro. O inimigo estava decidindo firmemente manter esse impasse com Henry Fang. Ying Wuxie parece ter algum outro motivo que requer o ambiente seguro criado pela formação Gu. Não importa o que aconteça, não posso deixá-lo continuar sem problemas, devo agir rapidamente e destruir a formação. Parece que não posso continuar escondendo esse trunfo, preciso usá-lo logo. O plano de Ying Wuxie entrou em vigor e a sensação de sorte no Ki de Fang Yuan foi enganada. Mas Henry Fang ainda tinha um julgamento aguçado sobre a situação, ele agiu com firmeza, sem esconder nenhum trunfo. Se fosse antes, o sopro do dragão seria sua arma mais forte, mas agora era diferente. No momento seguinte, um rugido de dragão ressoou a uma enorme distância circundante. Formação de batalha antiga, viagem omnidirecional. A visão de Ying Wuxie mudou repentinamente. Quando sua visão ficou estável, ele já estava no muro regional. Esta era a parede regional de águas azuis do Mar do Leste, era de um azul profundo e era como uma tela gigante que conectava o céu e a terra, expansiva e ilimitada. Os 4 imortais Fu, Tai Bai e Unseng haviam entrado na abertura imortal de Ilulan, parados em frente à vasta e poderosa muralha regional eram tão pequenos quanto formigas. Assim que entrassem, a antiga formação de batalha não poderia ser usada e eles só poderiam se mover sozinhos. Como o uso de vermes Gu ou movimentos assassinos imortais na parede regional abalaria suas aberturas imortais, a antiga formação de batalha causaria isso ainda mais e a reação seria extremamente grande. Assim como eles estavam olhando para a parede regional, a expressão de Ying Wuxie mudou. Bai Ningbing também subconscientemente olhou para trás, seus olhos emitindo uma luz forte enquanto ela olhava para a direção de onde eles vieram. A formação Gu foi quebrada. Bai Ningbing falou com voz pesada. Tão rápido. Ei Lulan também ficou comovido. Ela pensou em quando ficou presa e comparou com a rapidez com que Henry Fang quebrou a formação. Mesmo que ela estivesse dentro e ele fora, isso mostrava claramente sua terrível força de batalha. Ele usou a águia celestial do extremo superior? Ei Lulan rapidamente pensou em uma possibilidade. Não. Bai Ningbing balançou a cabeça. Henry Fang quebrou a formação Fu, mas não descobriu ninguém e não conseguiu obter nenhum verme Fu. Uma vez quebrada a formação Fu, todos os vermes Gu se autodetonariam. Como poderia Bai Ningbing deixar para trás recursos para o inimigo? Embora as perdas tenham sido enormes, a cena em que Henry Fang atacou foi mostrada a eles. Em uma batalha entre Gu e mortais, a informação foi um fator crucial e muito importante. Bai Ningbing, Ying Wuxie e o grupo naturalmente não abririam mão de uma oportunidade tão boa para coletar informações. Fang Yuan usou um movimento assassino completamente novo, provavelmente uma criação recente dele. Ying Wuxie falou. Este movimento assassino é terrivelmente poderoso. A expressão de Bai Ningbing era pesada, a menos que tenhamos um método que atinja isso, não seremos capazes de durar algumas respirações, mesmo se combinarmos nossas forças. O que? Ei Lulan respirou fundo, até mesmo o silencioso e inexpressivo Shino estava visivelmente aterrorizado. Ying Wuxie sabia que a situação estava longe de ser boa, ele havia organizado a formação e planejado atrasar o tempo. Embora seu plano tenha dado certo, ele não esperava que isso o atrasasse por um período tão curto de tempo. Eles teriam que passar algum tempo atravessando o muro regional. O crucial era que a natureza do corpo soberano e imortal fazia com que o corpo soberano e imortal pudesse viajar livremente através das paredes regionais, sem qualquer restrição. Ying Wuxie naturalmente já sabia disso. A formação Superfu foi quebrada à força. Fang Yuan descobriu que não estamos lá. Ele definitivamente usará a sensação de sorte de que novamente nos procurará. Se entrarmos no muro regional, mesmo que eu considere o melhor cenário, de acordo com a velocidade anterior de Fang Yuan, ele certamente conseguirá nos alcançar. Teríamos então que lutar com ele dentro do muro regional. Então, eu não deveria entrar neste muro regional?
Ying Wuxie começou a suar frio, seu coração parecia pressionado por um peso enorme. Ying Wuxie julgou a situação, ele sabia claramente que seu lado já estava à beira da vida ou da morte, mesmo que não estivessem sob ataque agora, se não lidassem adequadamente com a seguinte situação, estariam em perigo de morrer. E se eles conseguiriam sair desse perigo ou não, dependeria de seu plano. A forte pressão pesou sobre os ombros de Ying Wuxie. Isso não dizia respeito apenas à sua sobrevivência, mas também aos imortais Gu ao lado dele. Tudo bem, Ying Wuxie não se importava com a segurança dos Gu imortais ao lado dele, ele nem temia sua própria morte. Mas se ele morresse, quem salvaria o corpo principal do venerável demônio? A seita das sombras estava em ruínas atualmente, ele era a única esperança que restava. Como isso pode ser? Como poderia a força de batalha de Fang Yuan subir a tal nível em tão pouco tempo? Ele não consegue nem usar a sabedoria Gu, como ele fez deduções. Será que ele ganhou alguns métodos poderosos do caminho da sabedoria? Deduzir movimentos assassinos imortais não poderia ser feito em questão de dias. O trunfo de Enrifang foi muito abrupto, pegando Ying Wuxie desprevenido. Já usei o método para confundir o inimigo, se entrarmos no muro regional, com certeza teremos que lutar contra Fang Yuan. Nosso lado está em grande desvantagem. Ying Wuxie foi muito claro sobre isso, usar movimentos assassinos imortais na parede regional causaria reação negativa, mas Enrifang não tinha tal restrição. As 5 muralhas regionais eram os lugares perfeitos para ele lutar. Mesmo os imortais Gu de nível 8 podem estar em uma situação ruim. Porque quando os ranks 8 entrassem nas muralhas regionais, eles enfrentariam muito mais restrições do que os ranks 6 ou 7. Naturalmente, os imortais Gu de nível 8 moviam-se através do céu negro ou do céu branco, e não viajavam estupidamente de um lado para outro através das paredes regionais. Se Ying Wuxie persistisse em entrar no muro regional, sem dúvida estaria assumindo um enorme risco. Fang Yuan mostrou seu trunfo, mesmo sem contar a águia celestial do extremo superior, apenas esse trunfo fez Ying Wuxie sentir que não poderia ir contra Fang Yuan. Não, ainda existe Bai Ningbin. Ying Wuxie de repente teve um pensamento, olhando secretamente para Bai Ningbin. Ele imediatamente sentiu que a aliança era uma decisão extremamente boa. Ao mesmo tempo, ele também sentiu algumas emoções, quem poderia pensar que ele realmente teria que confiar na força de Bai Ningbin neste momento? Isso foi realmente, o que vai, volta, a trajetória do destino teve inúmeras mudanças, ele, o grande Ying Wuxie, teria que confiar em Bai Ningbin, que havia sido arranjado como um peão antes. Mas quanta força Bai Ningbin tem? Não faz muito tempo que ela herdou a Gruta Céu de Bai Xia. Ying Wuxie não tinha muita confiança ao pensar nisso. Ele então pensou, e mais se não entrarmos na muralha regional agora, só poderemos passear pelo Mar do Leste. A viagem unidirecional também não é um método que possa ser usado repetidamente e requer algum tempo antes de poder ser usado novamente. Nesse caso, mais cedo ou mais tarde seremos encontrados por Enrifang. Mais importante, este é o Mar Oriental. Todos os imortais Gu do meu lado são de outras regiões. O corpo físico de Ying Wuxie era um zumbi mortal do deserto ocidental, Bai Ningbin era um imortal Gu da fronteira sul, Tai Bai Unseng e Lulan eram das planícies do norte e Shinu era do continente central. Não houve um Eastern Sifu imortal. Os imortais Gu da região estrangeira seriam marginalizados em outras regiões e até mesmo caçados. Embora isso não fosse muito comum no Mar Oriental, não se deve esquecer que Enrifang era um imortal Fu do Mar Oriental. Corpo soberano e imortal. Poderia se misturar completamente em qualquer região e se tornar um Gu imortal daquela região. Quando chegar o momento em que ambos os lados batalham, e os imortais do Mar Fu Oriental aparecerem, e Enrifang estiver em vantagem, nem é preciso dizer que os imortais do Mar Gu Oriental ajudariam Enrifang. Poucas pessoas forneceriam ajuda quando alguém precisava desesperadamente, mas havia muitos que colocariam lenha na fogueira. Portanto, se permanecermos no Mar Oriental, poderemos não apenas enfrentar Enrifang, mas também outros imortais Fu do Mar Oriental. Ying Wuxie sorriu amargamente. Depois de passar por muitos contratempos, ele amadureceu imensamente. Pensando em todos os elementos de forma abrangente, era incomparável com o passado. Além disso, Enrifang ainda tem a águia celestial do extremo superior. Devemos ir para as planícies do norte. A terra abençoada de Sove Mountain é nossa única esperança. Podemos usar o Gu imortal de nível 8 para matá-lo. Depois de considerar tudo, Ying Wuxie finalmente tomou uma decisão firme e voou direto para o muro regional. Várias horas depois, um dragão-espada voou de longe, tentando entrar nas planícies do norte. Este dragão-espada foi a transformação de Fang Yuan. Tudo estava como Ying Wuxie esperava. Depois que ele quebrou a formação Gu, ele não descobriu nenhum vestígio de Ying Wuxie e o resto. Como Enrifang não entenderia que o outro lado havia feito uma manobra para escapar?
Felizmente, ele não hesitou em expor seu trunfo e destruiu a formação Fu, caso contrário, ele ainda estaria no escuro. Parece que embora a sensação de sorte do que possa detectar o alvo, ela também pode ser enganada. Então esse alvo que estou sentindo também será falso? Se fosse falso, Henry Fang nada poderia fazer a respeito, afinal, essa era sua única pista. Mas se fosse real... Posso me livrar de todos vocês no muro regional. Todos vocês estão realmente viajando na parede regional na minha frente, vocês estão cortejando a morte. Capítulo 1254 O amor se torna o problema. A espera muitas vezes era longa e difícil de suportar. Xizen Yi não conseguia ficar parado, andando de um lado para outro no grande salão. Yu Yies estava sentado de pernas cruzadas no chão com os olhos fechados. Ele falou com insatisfação: você não consegue descansar direito, não se mova para frente e para trás. Xizen Yi gritou: já descansei o suficiente, suspiro. Quanto tempo temos que esperar? Até que o outro grupo chegue. Bu Zenzi falou. Se eles não vierem, continuaremos esperando para sempre? Zhao Lian franziu a testa, ela também estava um tanto impaciente. Ao lutar com a Hermistress, os 5 imortais estavam totalmente concentrados e não sentiram nada. Agora que estavam presos aqui, cada segundo se tornava insuportável. Zhao Lian estava se sentindo ainda pior, como se um fogo queimasse seu coração. Bu Zenzi franziu a testa e estava prestes a falar. Mas neste momento, Zhao Lian falou novamente: você deve ter algumas ideias. Todos vocês viram e até passaram pessoalmente pelo momento final no túnel sem espaço. Você acha que talvez os outros imortais Gu tenham morrido lá? Impossível. Xizen Yi foi o primeiro a refutar isso, enquanto olhava para Zhao Lian com raiva. Seu pai, Shi Jie, estava entre os Gu imortais. As palavras de Zhao Lian foram como prever a morte de seu pai. Zhao Lian ignorou a atitude de Xizen Yi, continuando: e todos vocês sabem que viemos aqui por causa do poder do amor Gu. Mas os outros Gu imortais não receberam essa ajuda. Até mesmo as casas imortal Fu estavam à beira da destruição naquela época, muito menos os imortais Fu. Se não houver reforços, quanto tempo esperaremos? Os outros Gu imortais tiveram ligeiras mudanças em suas expressões. Na verdade, eles tinham essas preocupações, mas simplesmente não tomaram a iniciativa de falar abertamente. Agora, Zhao Lian trouxe esse assunto à tona. Bu Zenzi pensou e falou em voz profunda: sua especulação não é impossível. Mas mesmo que não haja reforços, as 10 grandes seitas antigas do continente central enviarão um segundo grupo de mortais Gu. Zhao Lian continuou: o segundo grupo de reforços pode chegar aqui? Todos vocês experimentaram as dificuldades e os perigos que enfrentamos em nosso caminho. O túnel sem espaço ainda pode ser usado uma segunda vez? Mesmo que possa ser usado, podemos ficar à vontade para usá-lo novamente. Bu Zenzi olhou firmemente nos olhos de Zhao Lian e falou solenemente: você precisa acreditar em nossa seita, Zhao Lian. Você é a fada da Spirit Affinity House, a seita é sua maior patrocinadora. Se você não acredita nem mesmo na seita, em quem você pode confiar? Zhao Lian sentiu nitidamente o descontentamento de Bu Zenzi. Mas ela desconsiderou e continuou: e mesmo que a seita mande reforços e eles cheguem aqui, e quanto ao tempo? Quando eles chegarão aqui? Que preço eles terão que pagar? Haverá contratempos novamente? Estas são as planícies do norte, não o continente central. Bu Zenzi ficou em silêncio. Ele foi incapaz de responder às palavras de Zhao Lian. Zhao Lian soltou um suspiro, resumindo: não quero esperar mais. Você tem que esperar mesmo que não queira. Bu Zenzi franziu a testa com raiva. Ele olhou para Zhao Lian, ambos não recuaram e estavam fixados em sua própria postura. Os olhos de Zhao Lian logo se encheram de névoa, ela mudou o olhar e olhou para o outro lado: e se, durante esse tempo, Hong Yun for morto, o que faríamos? Você pode dar uma garantia? Na verdade, Zhao Lian estava sentindo cada vez mais medo enquanto esperava. O que ela temia não era sua própria segurança. Em vez disso, na situação em que os reforços estavam longe, a espera não resolveria o problema. Se durante esse tempo, Ma Hongryun fosse prejudicado pelo velho ancestral Shue Gao e usado com sucesso como material Fu para refinar a fortuna rivalizando com o céu imortal Gu, este seria o arrependimento de toda a vida de Zhao Lian. No futuro, quando ela se lembrasse disso, ela ficaria extremamente arrependida. Arrependimento de ter estado tão perto de Ma Hongryun, avançando para a terra abençoada de Sove Mountain, e o destino lhe deu uma oportunidade perfeita, mas ela não a aproveitou. A visão embaçada do primeiro pico pode ser vista do nono pico. Era uma distância tão curta, mas ela continuou esperando aqui, perdendo a última chance. Zhao Lian não queria ver tal coisa acontecendo, esse resultado a faria sentir tristeza e dor pior que a morte.
Os outros 3 imortais não acharam conveniente se intrometer na briga entre Zhao Lianyun e Bu Zhenzi, afinal, era assunto interno da Spirit Affinity House. Bu Zhenzi respondeu, e mesmo que você não queira esperar, você pode salvar Ma Hongryun? Mesmo que você consiga derrotar outros senhores do Pico Nevado, não se esqueça que você terá que enfrentar o velho ancestral Xue Gao no final porque Ma Hongryun é mantido no primeiro pico. Eu sei. Zhao Lianyun cerrou os punhos, sua voz se tornando mais nítida, e mais você também disse que antes do velho ancestral Xue Gao, teremos que lidar com os outros 10 ou mais senhores do Pico Nevado. Podemos nos livrar deles primeiro, em qualquer caso, imortais Gu de nível 8 não podem agir contra nós nesta formação Fu. Com isso, assim que nossos reforços chegarem, poderemos atacar diretamente o primeiro pico, economizando tempo e energia. Bu Zhenzi ficou furioso, sua expressão ficando sombria, e então falarei francamente, essa formação Super Fu amplifica o poder do inimigo enquanto nos enfraquece. Se sairmos deste local, seremos separados à força pela formação e transportados para outros picos nevados. Cada um de vocês será capaz de combatê-los sozinho? Na batalha anterior, Mu Ling Lan e eu lideramos o ataque principal. Que ajuda vocês 3 rank 6 podem trazer? Bu Zhenzi falou sem rodeios, mas os 3 imortais Gu de nível 6 não foram capazes de responder porque o que ele disse era um fato. Zhao Lianyun abaixou a cabeça em silêncio por um tempo, antes de levantar a cabeça e dizer, então vou usar o amor Gu novamente. Bu Zhenzi zombou, quem você pensa que é? Love Gu ouvirá você e permitirá que você o controle? Naquela época, mesmo o venerável gigante Sol Imortal não foi capaz de refinar o amor Gu. Isso porque ele não recebeu o reconhecimento de amor Gu. Zhao Lianyun respondeu. Então o que você está dizendo é que todas as outras fadas da Spirit Affinity House eram inúteis? Nem mesmo um deles foi capaz de controlar o amor Gu? Bu Zhenzi zombou. Como eu saberia sem tentar? Zhao Lianyun foi persistente. Bu Zhenzi riu e estava prestes a falar quando Zhao Lianyun já havia agido. Ela gritou em seu coração, em amor Gu, ó amor Gu, por favor, mostre sua força, leve nós 5 para outro pico nevado. Love Gu nem se mexeu, como se estivesse morto. Zhao Lianyun não estava disposta a desistir, ela continuou a orar e implorar em seu coração. Bu Zhenzi percebeu a quietude de Zhao Lianyun e estava prestes a falar, mas neste exato momento, a aura do amor Gu surgiu do corpo de Zhao Lianyun e, ao mesmo tempo, um brilho brilhante cobriu Zhao Lianyun. Os outros 4 imortais ficaram extremamente chocados, todos os seus olhos estavam bem abertos enquanto olhavam fixamente para esta visão. Mu Ling Lan não pôde deixar de dizer, e isso, parece que foi o momento em que saímos do túnel sem espaço e aparecemos na terra abençoada da Montanha Nevada, era essa aura e também a luz. Continue, não pare. Shi Zhenyi pediu. No momento seguinte, a luz movendo-se ao redor de Zhao Lianyun pareceu agir por conta própria, espalhando-se em direção aos outros 4 imortais Fu. Assim, podemos avançar em direção aos outros picos nevados. Ah! Talvez isso possa nos tirar diretamente da terra abençoada de Sove Mountain. Shi Zhenyi estava esperançoso. A boca de Bu Zhenzi estava aberta, incapaz de dizer uma palavra neste momento. O choque que sentiu foi muito mais intenso que os outros. Love Gu não pode ser controlado, isso é absolutamente verdade na história. Até mesmo o venerável gigante Sol Imortal ficou sem opções. Mas por quê? Por quê? Por que o amor Gu é tão obediente nas mãos de Zhao Lianyun? Será que Zhao Lianyun é a fada mais forte de toda a história da Spirit Affinity House? Não, é mais provável por causa do status dela. Ela é um demônio de outro mundo. Será que os demônios de outro mundo e o amor Gu se complementam? Outros não podem controlar o amor Fu, mas um demônio de outro mundo é uma exceção? Inúmeros pensamentos surgiram na mente de Bu Zhenzi, como ondas agitadas no mar. Enquanto ele pensava, o espaço atrás dele de repente se rompeu e se transformou em um buraco negro do tamanho de um punho. O buraco negro soltou uma força de sucção inimaginável, arrastando a força Bu Zhenzi. Uma pessoa tão forte quanto Bu Zhenzi, um Gu imortal de nível 7, foi incapaz de fazer qualquer coisa e foi diretamente arrastado, desaparecendo do local. Ao mesmo tempo, a mesma coisa aconteceu com outros imortais Gu. Num piscar de olhos, este grande salão estava vazio e silencioso. Saímos do 9º pico nevado. Bu Zhenzi sentiu-se chocado ao avaliar o ambiente no momento em que seus pés pousaram em solo sólido. Isso acontecia da mesma forma dentro de um grande salão. Mas este salão era diferente do anterior. O salão anterior era decorado e bonito, e aparentemente emitia uma aura feminina, enquanto este salão era majestoso e grandioso, com um ar masculino emanando dele. Que pico nevado é esse? Bu Zhenzi teve esse pensamento. Mas pouco depois, sua expressão mudou repentinamente, quando ele gritou, em droga. Ele descobriu que era o único em todo o salão.
Os outros 4 imortais Gu não estavam em lugar nenhum. Ele ficou sóbrio, parece que eu estava pensando demais. Zhao Lianyun pode ser um demônio de outro mundo, mas como ela pode controlar o amor Gu? Love Gu ainda não é confiável e tem inúmeras habilidades, quem sabe quando isso vai acontecer. Fui enviado para cá, e os outros? Onde eles estão? Seria melhor se eles estivessem juntos, Zhao Lianyun estaria um pouco mais seguro então. Mas se Zhao Lianyun estiver sozinho, Bu Zenzi não se atreveu a continuar pensando. Neste exato momento, uma sombra negra rastejou do chão perto dele e o atacou silenciosamente. Os instintos de Bu Zenzi dispararam sinais de alerta, ele rapidamente pulou para trás e se esquivou. Mas a sombra era como uma víbora, extremamente rápida e, em pouco tempo, atacou os pés de Bu Zenzi. Vire fantasma! No momento crucial, Bu Zenzi usou sua especialidade como caminho fantasma Gu imortal, transformando-se em forma fantasma. A sombra passou por ele impotente, chegando atrás de Bu Zenzi. Capítulo 1255 E morte de Zhao Lianyun? Palmas, palmas, palmas. Uma série de palmas pôde ser ouvida. É realmente um caminho fantasma. Um Gu imortal se mostrou. Essa pessoa era alta e bem constituída, com resíduos de barba no rosto, seus olhos não tinham cor branca, sendo completamente pretos. A coisa mais atraente era que ele tinha uma capa preta parecida com uma pele pendurada atrás dele. As pupilas de Bu Zenzi encolheram ligeiramente quando ele reconheceu essa pessoa. Já que os imortais Gu do continente central vieram para salvar Ma Hongryun, como eles poderiam não ter informações sobre a terra abençoada da Montanha Nevada? Então é o Rei das Sombras. Bu Zenzi falou levemente, apontando a identidade do outro Gu imortal. Ao mesmo tempo, ele também percebeu que estava agora no 7º pico da terra abençoada da Montanha Nevada. Anteriormente, o dono deste 7º pico era Xue Songzi. No entanto, depois que Xue Songzi morreu, um caminho demoníaco que Gu imortal se juntou por conta própria, e foi essa pessoa. Na verdade, a terra abençoada de Sove Mountain era um lugar para o qual os imortais Fu do caminho demoníaco das planícies do norte eram atraídos, especialmente aqueles demônios que eram procurados pelas tribos Huangjin, precisando encontrar um patrocinador confiável como o velho ancestral Xue Agao. Talvez também houvesse alguns imortais Gu, querendo prolongar suas vidas, que se juntaram à terra abençoada de Sove Mountain por causa de Lady Van Shou. Naturalmente, como o velho ancestral Xue Agao estava refinando a fortuna rivalizando com o Céu Fu, isso fez com que o moral dos membros da terra abençoada da Montanha Nevada caísse. Shadow King olhou para Bu Zenzi e riu, vocês do continente central realmente morreram correndo. Ainda não é certo quem morre. Bu Zenzi zombou. É assim mesmo? Shadow King de repente se transformou em uma sombra negra, atacando Bu Zenzi. Rumble, na instância seguinte, explosões abafadas ressoaram do 7º pico nevado. O grande salão tremeu, grandes quantidades de neve acumulada na montanha rolaram, formando uma pequena avalanche. Diferente do que Bu Zenzi esperava, Zhao Lianyun não estava sozinho, mas também não estava com todos os outros imortais. 12º pico. Ambos os lados já haviam começado a lutar. Oh! 2 formiguinhas, HMPH, veja como eu piso em você e te mando para a morte. O 12º senhor do pico nevado gritou e deu um passo feroz com a perna direita. O 12º senhor do pico nevado se transformou em um gigante com cabeça de touro e corpo de humano, suas 2 pernas também se transformaram em pernas de touro grossas e firmes. Bam! A perna de touro pisou forte, criando um buraco profundo. O senhor do pico tinha um poder poderoso, os 2 imortais Gu do continente central recuaram rapidamente. Um era Zhao Lianyun e o outro era Shi Zhenyi. Zhao Lianyun estava ligeiramente pálida, o inimigo era um gigante enquanto ela tinha experiência de batalha limitada, isso sem dúvida criou uma forte pressão mental sobre ela. Shi Zhenyi rolou no chão, mal se esquivando da perna do touro, cerrando os dentes, em droga. Ele se virou e se levantou do chão, pegue isso. Lelelelelele. Shi Zhenyi abriu a boca, sacudindo a língua como uma mola mecânica rápida. A cada movimento, uma luz carmesim de espada saía da ponta da língua em um ritmo extremamente rápido. Zhao Lianyun ficou sem palavras por um momento. Pessoas normais só conseguiam enrolar a língua, algumas talvez nem conseguissem fazer isso. Foi a primeira vez que Zhao Lianyun viu a língua de alguém se contraindo e avançando. Como uma mola mecânica. A luz carmesim da espada era extremamente afiada, o 12º senhor do pico nevado havia se transformado em um gigante de pele grossa e físico robusto, mas a luz carmesim da espada abriu buracos por todo o corpo. Tão doloroso! O 12º senhor do pico gritou de dor e ergueu os braços para proteger a cabeça. Por um momento, ele só pôde defender e não pôde atacar, todo o seu impulso de antes foi suprimido. Tão poderoso! Zhao Lianyun elogiou. Naturalmente, este é meu Fu imortal vital, Gu de língua de espada.
Xizen Yi sacudiu a língua, enviando a luz carmesim da espada enquanto respondia Zhao Lianyun. O estranho é que sua voz já era clara. Você é um Gu imortal do caminho da espada? Zhao Lianyun perguntou. Ah, não, eu cultivo o caminho da informação. Xizen Yi respondeu. Falando enquanto ainda luta, então você é tão forte. Zhao Lianyun tinha um novo nível de respeito por Xizen Yi, essa pessoa que tinha sobrancelhas grossas, olhos grandes e faltava um pouco de cérebro. Jurei derrotar todos os males e demônios do mundo. Xizen Yi parecia bastante satisfeito e presunçoso. Não fique tão feliz. O 12º Senhor do Pico rugiu. Bom! Uma aura avassaladora irrompeu de repente de seu corpo gigante. A aura majestosa disparou por toda parte, criando uma enorme onda de ar. Não é bom, é um movimento assassino imortal. Defender. Xizen Yi e Zhao Lianyun defenderam com todas as suas forças, mas não adiantou. A onda de ar era extremamente poderosa, os dois eram como um par de pequenos brinquedos, facilmente lançados pelos ares. Com o 12º Lorde do Pico no centro, os ladrilhos do salão começaram a voar por toda parte, transformando toda a cena em um caos. Tump-tump, Zhao Lianyun e Xizen Yi bateram nas paredes, jogando fora bocados de sangue. Todos os seus corpos sofriam de dores intensas, seus órgãos internos sangravam e seus ossos estavam fraturados. Com um ataque, o 12º Lorde do Pico superou completamente a ligeira desvantagem e agora tinha vantagem. Este é um movimento assassino do caminho do Qi. Como poderia ser tão poderoso? Zhao Lianyun e Xizen Yi suportaram a dor e lutaram para se levantar. Os dois foram enviados voando e estavam bem distantes um do outro agora. Como foi? Você gostou do meu movimento assassino imortal de Zhao Daniel, subindo o Qi do touro do céu? Você é jovem e também poderoso. Infelizmente, minha força de batalha é amplificada nesta formação e subiu para o nível 7. Como você pode competir comigo? Ha. Zhao Daniel riu alto, sua risada encheu o salão como uma onda enorme. Veja enquanto eu te esmurro até a morte. De repente, Zhao Daniel parou de rir, olhando malevolamente para Xizen Yi. Ele dobrou a cintura e os joelhos e de repente saltou em direção a Xizen Yi como uma pequena colina. Rumo! Um som alto ecoou quando Zhao Daniel pressionou Xizen Yi no chão. Xizen Yi! Zhao Lianyun gritou em estado de choque. Esta foi uma visão horrível, sendo esmagado pelo pesado Zhao Daniel, Xizen Yi não seria transformado em pasta de carne? Mas no momento seguinte, as costas de Zhao Daniel se projetaram. Xizen Yi levantou-se por baixo, levantando Zhao Daniel com as mãos, e com um grito, empurrou Zhao Daniel para longe. Isto foi como um pequeno coelho empurrando um leão. Esta cena inimaginável fez com que Zhao Lianyun arregalasse os olhos. O que? Minha transformação tem o peso de um touro desolado, você realmente me empurrou? Até Zhao Daniel achou isso inacreditável. Xizen Yi estava tossindo sangue, depois de afastar Zhao Daniel, ele se ajoelhou no chão, extremamente cansado. Este é o poder da justiça. Xizen Yi falou com dificuldade. Não fale, você está tossindo muito sangue. Zhao Lianyun gritou. Justiça besteira. Zhao Daniel se recompôs e atacou Xizen Yi novamente. Ele era extremamente grande, mas agora, sua velocidade era como a do vento, não combinando em nada com o tamanho de seu corpo. Num piscar de olhos, Zhao Daniel estava bem na frente de Xizen Yi. Ah, olha o poder da minha justiça. Xizen Yi gritou e colidiu de frente. Bam, um som abafado ecoou. Zhao Lianyun sentiu dor no corpo só de ouvir o som. Xizen Yi era como uma pequena bola jogada para longe, tossindo grandes quantidades de sangue. Então, como um saco quebrado, ele caiu no chão, seu sangue tingindo o caminho de vermelho. Eu vou te matar. Zhao Daniel estava prestes a avançar e dar um golpe fatal em Xizen Yi, mas ele tinha acabado de dar um passo à frente quando descobriu que todo o seu corpo estava amarrado por uma corrente de prata brilhante. No outro extremo da cadeia estava Zhao Lianyun. Ela já estava se preparando para ativar seu movimento assassino imortal. Infelizmente, a batalha real era diferente da prática, especialmente esta atmosfera intensa que fez com que Zhao Lianyun falhasse 2 vezes na ativação de seu movimento assassino. Mas foi uma sorte que Xizen Yi tenha ganhado tempo, e Zhao Lianyun finalmente conseguiu sua terceira tentativa. Movimento do assassino imortal, Life Lock in Silver Chain. Tosse, obrigado, esse movimento matador é realmente lindo. Obtendo um tempo precioso para respirar, Xizen Yi rastejou do chão, tossindo sangue entre suas palavras. Não fale, você ainda está tossindo sangue. Zhao Lianyun estava preocupado com ele. Você não entende, eu cultivo o caminho da informação. Continuando a falar, posso curar meus ferimentos. Quanto mais alto eu grito, mais poderoso meu ataque se torna.
Xizen-Yi falou sobre o motivo. Garotinha, você é irritante. Zhao Danil rugiu e exerceu força com ambos os braços, tentando quebrar as correntes que o prendiam. Mas não importa quanta força ele usou, ele foi incapaz de quebrar essas correntes. Já que é assim. Zhao Danil deu um sorriso malévolo, ativando o movimento assassino que elevava o Ki do touro celeste. Bum! Uma intensa explosão sacudiu o salão. A crescente onda de ar irrompeu mais uma vez, e desta vez, fez o teto do salão voar. Clang clang. Sons nítidos ecoaram quando a corrente de prata se quebrou em incontáveis pedaços. Antes que esses fragmentos de corrente tocassem o chão, eles se transformaram em partículas de luz prateada e desapareceram completamente. Zhao Danil usou seu principal movimento assassino para destruir a corrente de prata que trancava a vida e estava livre agora. Pelo contrário, Ao Lianyun e Xizen-Yi foram atingidos pela onda de ar novamente, ambos tossiram sangue ao cair no chão, incapazes de se levantar. Droga, droga. Xizen-Yi queria subir, mas todo o seu corpo estava prestes a se desintegrar. Quanto a Zhao Lianyun, ela já havia caído em estupor. Seus ferimentos foram piores que os de Xizen-Yi. Como a corrente de prata que travava a vida foi quebrada à força, Ao Lianyun sofreu uma reação adversa, acrescentando ao movimento assassino imortal de Zhao Danil, seus ferimentos pioraram. Ela tinha o amor imortal Gu de nível 9, mas desde o início da batalha, ela não tinha visto o amor imortal Gu sendo ativado. Love Immortal Fu não poderia ser controlado, mesmo que mostrasse sua força, pode não ser necessariamente a solução correta para o problema. Escuridão. A estupefata Zhao Lianyun sentiu que estava flutuando em meio à escuridão sem limites. Esta é a sensação de morte? Então isso é a morte. Devo ser o maior fracasso de um transmigrador da história. Na verdade, morri nas mãos de um personagem secundário irrelevante. Deixe-me cair assim, depois que eu morrer, não precisarei mais me sentir tão exausto e angustiado. Capítulo 1256, Por Amor e Justiça. Enquanto pensava nisso, Ao Lianyun de repente ouviu um som vindo da escuridão. Este som estava chamando o nome delas em Zhao Lianyun. Zhao Lianyun, quem? Quem está me chamando? Eu ouço meu nome. Por que sinto que essa voz é tão familiar? Ah, eu me lembro, essa não é a minha voz antes de perdê-la? Zhao Lianyun de repente recordou uma cena do passado. Foi durante a disputa da corte imperial que o pai de Zhao Lianyun morreu e ela foi tratada como um elemento político para um casamento arranjado. No entanto, ela foi contra esse destino ao confiar em Ma Hongryun. Em pouco tempo, ela deixou de ser uma jovem rica e se tornou órfã. Um dia, Ma Hongryun a levou para um vale. Olha, encontrei um bom lugar para você. Ma Hongryun parecia satisfeito. Zhao Lianyun olhou ao redor, mas quando descobriu que este era apenas um pequeno vale comum, sua boca se contraiu. Incontrolavelmente, o que há de especial nisso? Não é apenas um vale normal? Não há sequer um cenário agradável. O que você está dizendo? Os olhos de Ma Hongryun se arregalaram, os vales são muito raros nas planícies do norte. Aqui, deixa eu te ensinar, grite para o vale com seu nome e o vale responderá para você. Assim. Ma Hongryun respirou fundo e gritou para o vale Zhao Lianyun. Um eco logo veio do vale Zhao Lianyun. Zhao Lianyun revirou os olhos desamparadamente. Pessoas tolas são as mais felizes. O que é estranho nos ecos, eu realmente não vi ninguém tão denso quanto você. Ha ha ha. Ma Hongryun esfregou o cabelo. Outros disseram que sou um idiota. Sou realmente um idiota. Como poderia ser tão inteligente quanto Lady Xiaoyun? Mas, quando eu me sentia triste na minha infância, quando era provocado pelos outros e ninguém brincava comigo, eu costumava correr para o vale perto da minha casa e gritar para o vale. Eu chamo meu nome uma vez, e o vale me responderá uma vez. Quando eu ligar novamente, o vale responderá novamente. Brincou comigo, nunca me abandonando ou ignorando. A menos que minha voz não fosse alta e clara o suficiente. Vi que você não estava se sentindo feliz recentemente. Provavelmente não tem ninguém para brincar com você, certo? Eu tenho que estar ao lado do jovem líder do clã e não posso acompanhá-lo o tempo todo, então quando você estiver infeliz, venha para este vale e brinque com ele. Zhao Lianyun não falou, ela olhou para Ma Hongryun, que tinha uma expressão séria, um sentimento de pena cresceu em seu coração. Este Ma Hongryun é tão bobo, mas não é mau de coração. Ele deve ter vivido uma vida muito triste desde muito jovem. Mesmo agora, quando trabalha sob o comando do jovem líder do clã, ele é repreendido com frequência. Mas nunca o vi chorar de tristeza, ele está sempre sorrindo o dia todo. Esqueça, deixe-me brincar com você então. Pensando nisso, Ao Lianyun respirou fundo e chamou o vale com seu nome. Ma Hongryun ficou tão feliz que quase dançou quando viu Zhao Lianyun seguindo suas palavras, e isso é errado, você deveria gritar mais alto, seja mais alto. Zhao Lianyun gritou mais uma vez.
Ma Hongyan balançou a cabeça. Você ainda não está falando alto o suficiente. O vale só pode ouvi-lo se você estiver falando alto. Ele não está respondendo a você agora, porque não é capaz de ouvi-lo. Zhao Lianyun respirou fundo e gritou com sua voz mais alta. Zhao Lianyun. O vale respondeu, Zhao Lianyun. Ma Hongyan riu muito. Zhao Lianyun também se sentiu muito revigorada, toda a sua tristeza parecia ter diminuído e seu humor também melhorou. Zhao Lianyun. Zhao Lianyun. Zhao Lianyun. Na escuridão, a voz gritava constantemente. Zhao Lianyun, o que você está fazendo? Não se perca. Zhao Lianyun, você não está sozinho. O céu e a terra estão com você. Enquanto você gritar bem alto, o céu e a terra irão ouvi-lo. Zhao Lianyun, acorde. Há alguém que ainda está esperando por você para resgatá-lo. Aquela pessoa uma vez esteve ao seu lado, acompanhou você para observar as estrelas, acompanhou você para chamar o vale. Vá ajudá-lo. Vá ajudá-lo. Ele deve estar se sentindo sozinho agora, ou talvez até com medo. Grite bem alto, mande sua voz, diga a ele que você está vindo. Deixe-o saber que ele precisa perseverar, deixe-o saber que tem esperança. Sim. Eu vou salvá-lo. Como posso cair aqui? Zhao Lianyun de repente abriu os olhos. Ela havia acordado de seu estupor. No momento em que acordou, descobriu que todo o seu corpo estava queimando com uma luz azul pálida. Esta luz azul foi emitida pelo amor imortal Gu. Os ferimentos de Zhao Lianyun se recuperaram rapidamente e sua condição estava piorando. A luz azul também brilhou em direção aos arredores. Zhao Daniel recuou passo a passo, com o rosto cheio de horror. O que é essa luz? É mais pesado que uma montanha. Essa aura, que mortal fu é esse? Xizen Yi foi igualmente banhado pela luz. De repente ele se levantou, sentindo uma energia inesgotável dentro dele, seus ferimentos já haviam desaparecido e sua condição atingiu um pico sem precedentes. Obrigado, Zhao Lianyun, deixe isso comigo agora. Todos vocês, malfeitores, eu vou acabar com vocês. Pegue meu punho de justiça. Xizen Yi gritou alto, quanto mais alto ele gritava, mais poderoso se tornava seu movimento assassino imortal. Um punho gigante de luz surgiu de seu corpo e atingiu Zhao Daniel. Bum! Como o rugido de um trovão, os métodos defensivos de Zhao Daniel foram quebrados, um buraco sangrento apareceu em seu peito largo, de onde se podia ver a parede atrás dele. Os olhos de Zhao Daniel gradualmente perderam o brilho, antes de ele cair. Bam! Seu corpo caiu no chão, sem se mover mais. Várias respirações depois, seu corpo, alma e abertura imortal se transformaram em pura energia que foi absorvida pelo destino revertendo a formação de refinamento sacrificial. A justiça prevaleceu. Xizen Yi ergueu o punho e gritou. Zhao Lianyun sorriu de lado. Planícies do norte, parede regional de Alcaçuz. Rugidos de dragão ressoaram pelos arredores. Yingwu Xie. Onde você pensa que está indo? Foi Henry Fan em forma de dragão-espada, que finalmente alcançou Yingwu Xie e o grupo, sob a orientação da sensação de sorte de Qi. Yingwu Xie e o grupo imediatamente se viraram e encararam Fang Yuan, suas expressões extremamente solenes. Yingwu Xie disse que Fang Yuan os alcançaria, então os 5 imortais já estavam mentalmente preparados para isso e não entraram em pânico. Neste momento, eles estavam esperando pelo início desta batalha cruel. O dragão da espada rugiu, abrindo bem a boca, revelando presas afiadas como lanças e muito ferozes. Seus olhos eram implacáveis e frios, emitindo uma intenção assassina arrepiante. Sem dizer nenhuma bobagem, Henry Fang avançou diretamente. Para matar. Se você quiser ir contra meu senhor, você deve passar por mim primeiro. O leal Shinu deu um passo à frente, ficando na frente do grupo, e ergueu a mão direita. Uma parede rochosa alta e grossa imediatamente se ergueu e formou um obstáculo. Bum bum bum. No momento seguinte, a parede rochosa foi perfurada repetidamente. Henry Fang usou seu sopro de dragão, os raios extremamente afiados de sopro de dragão dispararam para a frente e se reuniram em uma chuva de luz de espada que perfurou a parede rochosa, movendo-se em direção aos 5 imortais. Eilulan deu um grito, exalando pequenos pássaros de fogo pela boca. Esses pequenos pássaros podiam agir por conta própria, eles se moveram em direção ao sopro do dragão de Fang Yuan. Os pássaros de fogo colidiram no sopro do dragão, transformando-se em bolas de chamas que se dissiparam no ar. Pássaro zangado? Fang Yuan ficou um pouco surpreso. Este era claramente um método de caminho de fogo, ele não esperava que Eilulan o usasse. A aparência externa desses pássaros de fogo fez Henry Fang pensar em Blazing Heaven Demons. Naquela época, durante a batalha no Mar do Leste, Fang Yuan e Tai Baiun Seng, junto com Shark Demon, Subai Men,
bem como o tubarão de fluxo de um dedo, foram incapazes de derrotar Blazing Heaven Demonies. O movimento assassino e mortal de Blazing Heaven Demonies, Pássaro Furioso, deixou uma impressão extremamente profunda em Yin Fang. Mas os pássaros de fogo que Lu Lan usou eram diferentes do verdadeiro Pássaro Furioso. Depois que o caminho de força de Lu Lan, Imortal Fu, foi enviado para Fang Yuan, ela sofreu com a falta de caminho de força, Imortal Gu, para apoiar sua força de batalha. No Mar do Leste, ela então escolheu cultivar o caminho do fogo, que não foi complementado pelo caminho da força. Marcas dão em seu corpo. Ela possuía uma herança de caminho de fogo. Quando Blazing Heaven Demonies conheceu Lu Lan, ela secretamente entregou sua herança do caminho do fogo para Lu Lan. Blazing Heaven Demonies sentiu extrema culpa em relação a Lu Lan, e pensou em todas as maneiras de compensá-la. Lu Lan recebeu a herança do caminho do fogo e não se importou com isso originalmente, sentindo que não a usaria em toda a sua vida. Mas quem poderia esperar a forma como os acontecimentos se desenrolaram? Sob estranhas coincidências, ela optou por focar no caminho do fogo. Naturalmente, ela não tinha nenhum traço de marcas do caminho do fogo nela. Mas ela possuía todo o imortal Fu de Blazing Heaven Demonies. Este assunto teria que ser rastreado antes da Batalha da Montanha Yitian. Para refinar o feto Fu soberano e imortal, Sectral Soul não teve escolha a não ser sacrificar toda a Zombie Alliance, usando os incontáveis zumbis imortais como materiais imortais para promover o progresso do refinamento. A Zombie Alliance estava sob a Shadow Sect desde o seu estabelecimento e era controlada pela Shadow Sect. Acontece que muitos zumbis imortais não sabiam desse fato, apesar de ingressarem na Zombie Alliance. A Zombie Alliance fez de tudo para estabelecer formações de Super Fu para proteger cadáveres de zumbis imortais. Mas, na verdade, esta foi uma desculpa perfeita e uma forma de mantê-los em cativeiro. Aproveitando essa chance, Shadow Sect assassinou todos os zumbis imortais, não importava se as aberturas mortas dos zumbis imortais existiam ou não, mas o Imortal Gu neles estava todos armazenados com segurança. Os Imortal Gu da Northern Plains Zombie Alliance ainda estavam escondidos em Dark Flow Giant City. Wu Xie e Lu Lan estavam longe, no Mar Oriental, mas ainda havia o sexto cabelo nas planícies do norte. Dark Flow Giant City estava escondido nas profundezas da Arf Trent. Sistenher entrou silenciosamente e usou seus métodos para levar embora todos os Immortal Fu de Blazing Heaven Demonies, enviando-os para Wu Xie. Depois que Wu Xie os refinou, ele os deu a Lu Lan. Lu Lan já tinha a verdadeira herança de Blazing Heaven Demonies, e com o Immortal Fu também, ela quase poderia replicar todos os métodos de Blazing Heaven Demonies. Fang Yuan não sabia disso antes, mas agora que viu esses pássaros de fogo, ele imediatamente ficou pensativo. O sopro do dragão de luz da espada continuou a ser expirado. Tai Bai Seng agiu rapidamente e adicionou a proteção de anéis de nuvens ao redor dos outros imortais Fu. Capítulo 1257 Dragão Espada Implacável. Tai Bai Seng cultivou principalmente o caminho do tempo, mas o homem como antes e a paisagem como antes foram negociados com Fang Yuan, então ele escolheu cultivar o caminho das nuvens. Ele já tinha uma base no caminho da nuvem, e com a Shadow Sect não carecendo de verdadeiras heranças no caminho da nuvem, o método defensivo que ele usou agora era muito bom. No entanto, depois que Tai Bai Seng colocou um anel de nuvens em volta de seus aliados, sua expressão ficou pálida. Quando os imortais Gu usam seus movimentos assassinos imortais dentro das paredes regionais, seus movimentos assassinos imortais tremeriam. Usar o movimento do assassino imortal 5 vezes fez com que a abertura imortal de Tai Bai Seng tremesse 5 vezes, causando enormes perdas. Interessante. Fang Yuan sorriu sinistramente, seu corpo de dragão moveu-se em zigue-zague e voou levemente para o céu. Wu Xie e o resto pareciam sombrios. Nesta muralha regional, todos os seus movimentos eram realizados com dificuldade, tendo que resistir constantemente às forças amorfas de repulsão e atração. Pelo contrário, Fang Yuan podia mover-se com facilidade e liberdade. Fang voou bem alto, ganhando imediatamente o controle da situação. Ele olhou de cima e se moveu, respirando constantemente o sopro do dragão. A luz da espada caiu em direção às cabeças dos 5 imortais como chuva. Defendam-se, não se separem, não podemos lutar contra eles sozinhos. Wu Xie gritou alto, lembrando a todos. Vendo a luz da espada caindo em direção a eles, Wu Xie rugiu de repente, soltando um grito incomparavelmente agudo. Movimento do assassino imortal, Soul. O poder de Soul cobriu completamente o céu, mas não afetou nem um pouco os Fu imortais ao redor, mostrando o excelente controle de Wu Xie. As ofensas de Fang Yuan foram imediatamente suprimidas. O sopro do dragão de luz da espada parou claramente por um momento, antes de se recuperar rapidamente. Já que estou indo contra a seita das sombras, como poderia não ter me preparado contra ataques do caminho da alma? Fang Yuan zombou interiormente. Ele já estava mentalmente preparado.
No entanto, ele não tinha um método para proteger sua alma contra o caminho da alma imortal Fu, então ele foi atingido pelo ataque e afetado. Mas a base de sua alma era extremamente robusta. Ele foi completamente capaz de suportar o ataque do uivo da alma. Não importaria mesmo se sua alma estivesse ferida porque ele tinha coragem, Gu. Caramba! Ing-Wu Xie amaldiçoou enquanto bloqueava o sopro do dragão de luz da espada. Ele sabia que Enrifang tinha coragem de Fu. Gu era apenas um Gu mortal, mas veio da montanha Danghan e era além do comum. Um domínio isolado do céu e da terra como a montanha Danghan tinha uma enorme quantidade de marcas Dão, o total ultrapassava até mesmo o 9º nível do imortal Fu. No entanto, domínios isolados do céu e da terra tinham marcas Dão dispersas, embora pudessem ser do mesmo tipo e intimamente ligadas entre si. Embora o imortal Gu de nível 9 fossem fragmentos do grande Dão, eles poderiam ser controlados por um Gu imortal para trazer à tona poderes misteriosos. O 9º posto, imortal Gu e os domínios isolados do céu e da terra não podiam ser verdadeiramente comparados e avaliados. Uau, uau, uau! A luz da espada caiu como chuva, os 5 imortais foram sufocados. Havia vestígios de cortes de espada por todo o chão. Os 5 imortais naturalmente não gostaram de serem reprimidos assim. A melhor maneira de lidar com um ataque tão concentrado era separar-se e esquivar-se. Mas se fizessem isso, Enrifang teria a chance de atacá-los separadamente. Mas os 5 imortais não aceitariam ser derrotados passivamente. Shino finalmente terminou seus preparativos ao ativar um movimento assassino imortal. Rumo! Sons abafados ecoavam continuamente, a terra tremia, uma grande mão feita completamente de terra e pedras se erguia do chão. A grande mão se abriu e pairou lentamente sobre as cabeças dos 5 imortais, protegendo Ing-Wu Xie e os outros sob a palma da mão. As costas grossas da mão assumiram o hálito agudo do dragão. Apesar da grande mão do caminho da terra ter sido gravemente atacada e mostrar sinais de destruição, Lulan terminou de preparar seu movimento assassino usando esta chance. Ela esticou o braço direito, os 5 dedos juntos, sem espaços entre eles, enquanto empurrava para o céu. Bum! Um raio de luz carmesim ardente rompeu de entre seus dedos, e com uma velocidade vertiginosa, perfurou toda a mão grande e avançou em direção a Enrifang. Este movimento do assassino imortal foi surpreendentemente rápido e foi escondido pela grande mão do caminho da terra. Se Enrifang estivesse um pouco desatento, ele definitivamente seria atingido. No entanto, este raio de fogo não atingiu Fang Yuan e foi facilmente evitado por ele movendo levemente seu corpo de dragão. Na verdade não acertou. O coração de Lulan afundou. Visão futura de 3 respirações. Lulan não sabia que Enrifang tinha esse movimento de assassino investigativo no caminho do tempo. Estranho, Lulan é um caminho de força Fu imortal e está usando métodos de caminho de fogo, mas na verdade ela não é impedida pelo conflito de marcas Dão. Deve ser dos métodos da Shadow Sect. Afinal, o feto soberano e imortal Gu foi projetado por Sectral Soul Demon Venerable. Os esforços de Lulan foram em vão e, em vez disso, revelou alguns de seus detalhes. Logo, a grande mão do caminho da terra desabou e o sopro do dragão de luz da espada continuou a chover. No entanto, os 5 imortais não estavam mais tão apressados antes, cada um usou seus movimentos assassinos imortais para se defender contra a chuva leve da espada. Então que tal esse movimento? Deixe-me ver como você lida com isso. Enrifang manteve a iniciativa com firmeza, usando facilmente outro movimento assassino imortal. Caminho do tempo, a invocação da besta do ano. Rugido. Uma fera em forma de tigre respondeu à convocação e apareceu na parede regional, ajudando Enrifang na batalha. Enrifang lançou grandes quantidades de ano mortal Gu, elevando o moral da fera do ano do tigre enquanto atacava Ing-Wu Xie e o grupo. Shino sentiu-se amargo, o sopro do dragão de luz da espada já era difícil de lidar, agora havia uma fera do ano antigo piorando a situação. Este ano, a fera poderia igualmente mover-se livremente na parede regional. A razão era semelhante às bestas das nuvens. As bestas das nuvens eram formas de vida do céu branco e não eram nativas das 5 regiões, portanto não eram restringidas pelas muralhas regionais. Enquanto as feras do ano que viviam no Rio do Tempo eram semelhantes. Permita-me. Ing-Wu Xie deu um passo à frente e usou um método extremamente semelhante. Caminho da alma, invocação da besta da alma. No passado, Sectral Soul Demon Venerable criou o caminho da alma, portanto Shadow Sect era mais proficiente no caminho da alma. Eifan poderia pensar em convocar feras do ano, como poderia aceitadas. Sombras não ter métodos semelhantes? O método de Ing-Wu Xie foi extraordinário, convocando 3 antigas bestas almas de uma só vez. Minhas bestas almas não são influenciadas pela parede regional, porque elas vêm do portal da vida e da morte. A complacência de Ing-Wu Xie não durou muito porque ele viu que Enrifang já havia corrido para a frente. O dragão da espada serpenteava, voando extremamente rápido.
Ele avançou com suas garras de dragão, destruindo diretamente a cabeça de uma besta espiritual. Sua cauda chicoteou, cortando a coxa de outra besta espiritual. Ele expirou, o sopro do dragão perfurou a terceira besta da alma antiga. A transformação do dragão espada de Fang Yuan teve excelente força de batalha. O principal foi que Fang Yuan também teve o movimento assassino imortal do venerável demônio do céu ladrão sobre ele, ocultação fantasmagórica. Isso fez com que qualquer besta espiritual fosse incapaz de sentir sua existência. Assim, com a força de batalha de Fang Yuan superando as antigas bestas almas, e as bestas almas incapazes de senti-lo, Fang Yuan tinha enorme superioridade ao lutar contra as bestas almas. Essas feras almas não conseguiram nem reagir antes de serem gravemente feridas por Fang Yuan. Felizmente, as bestas almas não tinham um ponto fraco claro, caso contrário, teriam sido completamente destruídas por Fang Yuan. Mas mesmo assim, as bestas almas tinham claramente diminuído, tornando-se cada vez mais transparentes. A expressão de Ying Wuxie era desagradável, mas ele simplesmente observou Henry Fang destruir as três antigas bestas almas sem fazer nenhum movimento. Ying Wuxie pensou interiormente, e não importa, mesmo se você matar essas três antigas bestas almas, e daí? Posso usar o movimento assassino novamente e invocar outras três bestas almas antigas. O que se encontra em toda parte na porta da vida e da morte. Almas e bestas almas. Mas neste momento, Fang Yuan de repente desistiu de atacar as antigas feras da alma e ativou Sword Escape. Espada Escape Mortal Gu. A velocidade de Henry Fang explodiu repentinamente, deixando para trás uma imagem residual em seu local original. Rápido. 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 Tai Baiun Seng não conseguiu reagir e foi atingido pelas garras de Henry Fang. O anel de nuvem que o protegia desabou diretamente, seu estômago foi rasgado e seu intestino grosso foi derramado. Ele não morreu. Henry Fang ficou surpreso. Ele queria usar o sopro do dragão, afinal, o sopro do dragão era a arma mais poderosa de sua transformação de dragão-espada, mas no momento crucial, uma camada de gelo selou sua boca do nada. Fang Yuan não conseguia abrir a boca, por isso optou por usar suas garras. Mas sua velocidade era muito rápida e apressada, Henry Fang não conseguiu usar toda a sua força. Como resultado, a maior parte da força de suas garras foi compensada pelo anel de nuvem de Tai Baiun Seng, e Tai Baiun Seng mal conseguiu sobreviver. É Bai Ning Bing. Fang Yuan exerceu força, abrindo a força a boca do dragão, quebrando o gelo sobre ela. Henry Fang olhou para trás, sua velocidade era muito rápida e agora ele já estava a alguns li de distância dos 5 imortais. Bai Ningbing estava guardando na frente dos 4 imortais, seus olhos azuis gelados emitiam uma luz fria enquanto ela olhava para Henry Fang sem medo. Rápido, rápido. Ei Lu Lan agarrou a perna de Tai Baiun Seng e arrastou-o para trás. Então, ela sentou-se e usou métodos de cura, mas infelizmente os ferimentos de Tai Baiun Seng foram graves, e no momento, não mostraram sinais de cura. Depois que um Gu imortal era ferido, era difícil curar. Por causa do conflito entre as marcas do Dão. Uma vez que a antiga transformação do dragão-espada de Henry Fang ferisse alguém, ela deixaria para trás grandes quantidades de marcas do caminho da espada. Isso foi muito difícil de suportar para o frágil corpo humano de Tai Baiun Seng. Oh, se eu tivesse o homem como antes, não seria tão problemático. Dizendo isso, Tai Baiun Seng desmaiou, sua vida por um fio. Isso foi depois que Lu Lan usou todos os seus métodos de cura. Maldito Henry Fang, seu verdadeiro alvo era Tai Baiun Seng. A expressão de Ying Wuxie estava pálida. Ele podia ver o processo de pensamento de Henry Fang. Henry Fang estava enredado nas feras almas da superfície, mas desde o início da batalha, ele estava procurando por uma oportunidade. Ele provavelmente marcou Tai Baiun Seng como seu alvo desde o começo. Afinal, Tai Baiun Seng era o mais fraco entre os 5 imortais. Sempre escolha primeiro o inimigo mais fraco. Tai Baiun Seng não pode ser contado agora. A expressão de Ying Wuxie era pesada. Quanto tempo se passou desde que eles lutaram? Já houve uma baixa do seu lado, como eles deveriam lidar com um Henry Fang tão forte? Nesse momento, Henry Fang ficou surpreso, sentindo algo errado. Ele esticou seu corpo de dragão, mas surpreendentemente descobriu que suas escamas de dragão estavam cobertas por uma camada de gelo fino, quem sabe quando se formou. O olhar de Bai Ningbing é estranho. Henry Fang reagiu imediatamente. Se quisermos forçar Henry Fang a recuar, precisamos primeiro restringir sua velocidade. Os olhos de Bai Ningbing brilharam com uma luz fria. Ela tinha um julgamento claro de toda a situação. Capítulo 1258, Henry Fang vs 5,5. Apesar de se tornar um imortal recentemente, Bai Ningbing tinha algumas vantagens sobre os Gu imortais normais. Primeiro de tudo, ela possuía um dos 10 físicos extremos, Northern Dark Ice Soul Physique, que era o melhor para cultivar caminhos de gelo e neve.
Da mesma forma que o físico marcial verdadeiro de grande força de Lulan, suas marcas Dão ultrapassaram a maioria dos imortais Gu de nível 6 na mesma condição. Em segundo lugar, ela se tornou a dona da Gruta Céu de Bai Xian. Ela obteve a verdadeira herança de Bai Xian e teve todos os vermes Gu deixados para trás por Bai Xian, entre os quais também estava o sétimo Gu imortal. No entanto, não havia imortal Gu de nível 8. O status de Bai Xian na história foi ligeiramente inferior ao de Eifan. Mas as forças conjuntas dos 5 Xiang superaram muito Eifan. A falha de Bai Ningbing era que ela não estava familiarizada com o Imortal Fu e os movimentos do assassino imortal, ela muitas vezes falhava ao ativá-los, o que causava perigo de reação negativa. Nutrição, uso e refinamento, usar Gu foi um dos 3 aspectos importantes do cultivo do Mestre Gu. Para se familiarizar com seus ganhos, Bai Ningbing teve que passar um longo período praticando-os. Como tal, ela estava muito longe de poder usá-los livremente em batalhas reais. Mas, neste momento, a falha de Bai Ningbing foi efetivamente ocultada. Porque ela tinha Ying Wu Xie, Ei Lulan, Tai Bai e um Seng Shino ao lado dela. Por causa de sua proteção, Bai Ningbing teve tempo de usar seu movimento assassino imortal sem pressa. Faltavam informações de Fang Yuan sobre Bai Ningbing. Por um lado, ele pensava que Bai Ningbing era como Tai Bai e um Seng Ei Lulan, cuja força de batalha aumentou depois de receber os benefícios da Shadow Sect. Por outro lado, Fang Yuan já havia usado a sensação de sorte de que muitas vezes antes e havia sentido Bai Ningbing, mas ele não sabia de assuntos relacionados à Gruta Céu de Bai Xi e assim por diante. Fang Yuan subestimou enormemente a verdadeira força de batalha de Bai Ningbing. Se ele soubesse da verdade, talvez não tivesse escolhido Tai Bai Unseng como primeiro alvo e, em vez disso, marcado Bai Ningbing. Mas Fang Yuan sempre careceu de métodos de caminho de informação, então como ele poderia saber sobre a Gruta Céu de Bai Xi? Fang Yuan havia renascido, mas não era onisciente. O olhar de Bai Ningbing poderia realmente congelar qualquer alvo à sua vista, diminuindo sua mobilidade. Este foi o método de Bai Xian. Depois que Fang Yuan percebeu a estranheza, ele imediatamente tomou medidas, voando de volta e escondendo seus rastros. A visibilidade era muito ruim na parede regional de Alcasush. Depois que Fang Yuan voou de volta, ele imediatamente desapareceu da vista de Bai Ningbing. Bai Ningbing cerrou os dentes. Fang Yuan era uma velha raposa, vendo através dos limites de seu movimento em pouco tempo. Mesmo com esse trunfo, ele não se obriga a correr riscos. Infelizmente, formulamos especialmente uma tática de batalha para isso. Bai Ningbing sentiu arrependimento. O movimento que Fang Yuan usou para quebrar a formação Super Fu no Mar Oriental foi tão poderoso que deu arrepios a Ying Wu Xie, Bai Ningbing e o resto. No caminho, eles discutiram sobre medidas defensivas contra este método de Henry Fang. No entanto, Henry Fang não usou esse movimento o tempo todo, tornando inúteis os preparativos anteriores de Ying Wu Xie e do resto. Infelizmente, acabei de obter a verdadeira herança de Bai Xian. Este movimento assassino tem seus limites, mas outros movimentos assassinos podem ser usados junto com ele para compensar esse limite. Bai Ningbing mal conseguiu ativar esse movimento assassino. Se ela tentasse ativar outro movimento assassino imortal além disso, era quase certo que falharia. Bai Ningbing não era Fang Yuan. Fang Yuan podia realizar muitas tarefas ao mesmo tempo e usar vários movimentos assassinos imortais ao mesmo tempo, mas Bai Ningbing tinha um desempenho muito baixo neste aspecto. Fang Yuan havia recuado e se escondido, mas ainda mantinha a iniciativa e a vantagem. Nesta situação, Bai Ningbing não poderia correr o risco. Uma vez que ela falhasse, o arranjo deles ficaria em desordem, criando uma fraqueza que Henry Fang poderia explorar. Bai Ningbing entendia Henry Fang muito bem, ele absolutamente não desistiria de uma fraqueza tão exposta. Até mesmo Bai Ningbing admirava profundamente a capacidade de Fang Yuan de aproveitar oportunidades em uma luta. As escamas de Henry Fang foram congeladas pelo meu olhar. Assim que ele se recuperar, com sua velocidade, será difícil para mim fixá-lo com a visão. Bai Ningbing ponderou. A explosão de velocidade de Henry Fang na forma de dragão espada antigo foi surpreendente por si só, acrescentando o Sword Escape e suas marcas dão do caminho da espada. Até mesmo o especialista de nível 7, Yelui Kunxing, morreu em suas mãos. Bai Ningbing sabia que ela tinha conseguido usar sua visão congelante antes porque Henry Fang não estava preparado. Agora que Fang Yuan estava em guarda, quando ele usasse aquela velocidade surpreendente novamente, a eficácia desse movimento assassino imortal diminuiria drasticamente. Parece que só posso mudar minhas táticas. Bai Ningbing decidiu imediatamente. Ela não teve escolha a não ser mudar. Anteriormente, quando Fang Yuan mostrou sua velocidade, ele quase matou Tai Bai Unseng. Se Bai Ningbing não mudasse suas táticas e continuasse a usar a visão congelante, quem morreria poderia ser ela. A situação era perigosa. Bai Ningbing recuou para trás de Shino enquanto dizia a Ying Wu Xie, proteja-me, vou usar esse movimento.
Bai Ningbing e Ying Wuxie formaram uma nova aliança e, com um inimigo formidável à sua frente, ambos os lados informaram-se mutuamente sobre alguns de seus trunfos. Assim, Ying Wuxie entendeu sem precisar que Bai Ningbing explicasse. Ele acenou com a cabeça solenemente. Ok, use esse movimento, deixe-nos cuidar da sua segurança. Ele imediatamente comandou o Shinu, e mesmo que você tenha que se sacrificar, você precisa proteger Bai Ningbing. Shinu era leal a Ying Wuxie, ele imediatamente acenou com a cabeça ao comando sem hesitação. Relaxe, ele foi atingido pela minha visão congelante, de acordo com a falha que você mencionou do corpo soberano e imortal. Se ele não tiver um método específico para combatê-lo, ele precisará de cerca de uma dúzia de respirações para se recuperar completamente. Bai Ningbing falou com confiança. Ying Wuxie acenou com a cabeça, e isso é bom, então. Ele não duvidou de Bai Ningbing. Os métodos de Bai Xian tinham originalidade própria. Não foi fácil atingir especificamente um movimento assassino imortal. Frequentemente, era preciso lutar inúmeras vezes, familiarizar-se com o movimento do assassino imortal e passar por um longo período de dedução para criar um método que se opusesse ao movimento do assassino imortal. Havia uma baixa probabilidade de Enrifang ter um método para combatê-lo. Mas bem neste momento, na mira dos 5 imortais, um raio de luz branco passou. Cuidadoso! É o sopro do dragão. Defenda, proteja Bai Ningbing e Tai Bai Yunseng. Raios de sopro de dragão de luz de espada atacaram, recriando a chuva de luz de espada anterior. Por um momento, Ying Wuxie e o grupo tiveram as mãos amarradas para lidar com eles. Bai Ningbing estava usando toda a sua concentração para ativar seu movimento assassino imortal, enquanto Tai Bai Yunseng estava inconsciente devido aos ferimentos graves. Como tal, para os outros 3 imortais restantes, a pressão sobre eles aumentou repentinamente e eles nem sequer tiveram força suficiente para contra-atacar. Enrifang circulou ao redor de Ying Wuxie e o resto de longe, exalando sopro de dragão, raios de sopro de dragão de luz de espada disparados de todas as direções em direção a Ying Wuxie e os outros. Seu corpo de dragão espada ainda estava coberto de gelo fino. A visão congelante de Bai Ningbing foi bastante eficaz. Naturalmente, o principal motivo foi o corpo soberano e imortal de Enrifang. Apesar de se transformar em um antigo dragão espada, suas marcas do Dão ainda não tinham repulsão a diferentes marcas do Dão. Isso criou uma desvantagem. Como quando a visão congelante de Bai Ningbing afetou Fang Yuan, ela não seria enfraquecida pelas marcas Dão de Fang Yuan e poderia atacar com toda a sua força. Felizmente, o antigo dragão da espada tinha um corpo resistente e uma forte vitalidade, caso contrário, um corpo humano poderia ter morrido diretamente congelado. Enrifang estava respirando sopro de dragão, suprimindo Ying Wuxie e o resto, enquanto se recuperava rapidamente. Ele foi influenciado pela visão congelante, mas a cura também foi bastante fácil. Como suas marcas do Dão não tinham repulsão, mesmo o uso repetido de métodos mortais poderia exibir efeito. Não foi como Tai Bai Yunseng, que, depois de ser ferido, não pôde ser curado facilmente. Fang Yuan exalou continuamente o sopro do dragão, sondando e suprimindo Ying Wuxie e os outros. Ele rapidamente descobriu que Bai Ningbing estava sendo fortemente protegido por Ying Wuxie e os outros. A menos que ele conseguisse entrar através da força bruta, ele não tinha outras rotas para chegar a Bai Ningbing. Ativando um movimento assassino imortal, Fang Yuan pensou pesadamente. Como ela estava sendo tão protegida por Ying Wuxie e os outros, Bai Ningbing estava definitivamente preparando um extraordinário movimento assassino imortal. Assim que se recuperou, ele mergulhou diretamente. Ele não estava restrito à parede regional de Alcasuji e podia se mover livremente, quando explodia com sua velocidade, nem mesmo o próprio Fang Yuan era capaz de ter controle total. Foi simplesmente como um raio de luz branco. Ying Wuxie e os demais nem tiveram tempo de gritar quando Fang Yuan penetrou em sua formação defensiva e atacou. Bai Ningbing começou a suar frio, quase falhando na ativação de seu movimento assassino. Ei Lulan ficou gravemente ferido. Seu braço esquerdo havia sumido completamente e até seu torso esquerdo estava ferido. Os ferimentos eram tão assustadores que era possível ver suas costelas. O sangue jorrou como uma fonte e logo se acumulou em uma poça abaixo de Ei Lulan. A lesão estava coberta de marcas do Dão, fazendo com que o sangue fluísse incessantemente. Se isso continuasse, Ei Lulan seria a primeira pessoa a morrer. Sob esta situação crítica, Ei Lulan imediatamente escolheu se transformar em um zumbi imortal. Zumbis imortais poderiam suportar esse nível de lesão. O sangue vermelho quente e brilhante imediatamente se transformou em sangue verde frio e sombrio. O sangue ainda fluía do lado de fora, mas a velocidade havia diminuído inúmeras vezes. Ei Lulan se ajoelhou em uma perna, respirando fundo, mas seus lábios estavam curvados. Ela estava realmente rindo. Por outro lado, Enrifang teve uma sensação peculiar. Na verdade, fui atingido. Nada mal de Ei Lulan.
A garra de dragão que ele usou para rasgar o braço esquerdo de Ei Lu Lan ainda tinha vestígios de carne e sangue. Neste momento, esta carne e sangue lentamente se transformaram em um fogo cor de sangue, que seguiu a garra do dragão de Fang Yuan até suas escamas. Movimento do assassino imortal, On Flash Blind Fire. Este fogo usou carne e sangue como combustível. Enquanto houvesse carne e sangue, o fogo não pararia. Sem quaisquer métodos para combatê-lo, simplesmente não seria extinto. Além disso, quanto mais forte fosse a carne e o sangue, mais brilhante e poderoso se tornaria o fogo. A antiga transformação do dragão-espada de Enrifang tornou-se o alvo perfeito para o fogo de carne e sangue. No entanto, Fang Yuan reagiu extremamente rapidamente. Ele imediatamente dissipou seu movimento assassino de transformação e retornou à sua forma humana. Então, ele ativou um caminho do tempo curando o imortal Gu, homem como antes. Capítulo 1259, Enrifang vs 5:2:2. Mais de 20 contas de essência imortal de tâmara vermelha foram gastas. No momento seguinte, o fogo cor de sangue desapareceu completamente e Fang Yuan voltou ao seu estado anterior. Suspirar. O homem como antes é eficaz apenas em corpos humanos. Quando me transformo em outros seres vivos, não posso usar diretamente o homem como antes. Isso é bastante inconveniente. Além disso, Meias Before tem uma grande restrição em termos de tempo. Felizmente eu tenho meu movimento investigativo assassino, visão futura de 3 respirações. Fang Yuan suspirou interiormente, enquanto ativava outro movimento assassino imortal. Convergência de escravidão e caminho de força é Myriad Self. Uau, uau, uau. Dezenas de milhares de Fang Yuans convergiram para criar uma vasta maré humana que atacou Ying Wuxie e o resto. Como pode ser isso? Ele realmente se recuperou tão rapidamente? Ele já se livrou do fogo da carne e do sangue? Ei Lu Lan ficou extremamente surpreso. O contra-ataque de Enrifang foi muito rápido e ainda carregava um forte impulso, fazendo o coração de Ei Lu Lan afundar. Ei Lu Lan sabia que Fang Yuan tinha o homem como antes. Mas o homem como antes tinha requisitos bastante rigorosos em relação ao tempo. Mesmo Fang Yuan sobreviveria apenas por um fio de cabelo. Depois que ele foi atingido, ele teria que primeiro descobrir seu estado, então dissipar seu movimento assassino de transformação. Durante esse tempo, ele poderia hesitar antes de finalmente usar o homem como antes. Além disso, ativar este imortal exigiu algum tempo. Em tal situação, Ei Lu Lan pensou que se fosse ela mesma em vez de Fang Yuan, também seria muito difícil se livrar desse fogo de sangue e carne. Fang Yuan não estava claro sobre os métodos de Ei Lu Lan e Bai Ningbing. Da mesma forma, Ei Lu Lan também não sabia que Fang Yuan tinha visão do futuro em 3 respirações. Este movimento investigativo do assassino poderia permitir que Fang Yuan visse qualquer coisa errada que aconteceria com ele 3 respirações antes. Por causa disso, Enrifang teve muito mais tempo para reagir e agir de acordo. Resumindo, Ei Lu Lan ficou gravemente ferido, mas só conseguiu afetar ligeiramente Fang Yuan. A essência imortal da Data Vermelha foi consumida, mas Enrifang era rico e sua condição financeira era bastante boa, portanto, ele não se importava com essas pequenas despesas. Movimento do assassino imortal, On Sou Ou. Ying Wuxie uivou, incontáveis fantasmas de Enrifang ao seu redor explodiram ao mesmo tempo. Movimento do assassino imortal, On Spike Forest. Shinu bateu a perna direita, incontáveis espinhos surgiram do chão, perfurando milhares de fantasmas de Enrifang. Então, Shinu gritou, os espinhos da terra dispararam para o ar, eliminando instantaneamente grandes quantidades de fantasmas no ar. Este movimento escondeu um segundo estágio e foi extremamente eficaz, destruindo quase completamente todos os fantasmas de Enrifang. Caminho da Terra Rank 7 Gu Imortal Shinu, ele foi a pedra angular nesta batalha, sem sua proteção e contribuição. Como Ying Wuxie e o resto poderiam durar até este momento? Sua vez é a próxima. Enrifang se transformou novamente em um dragão-espada, rindo sinistramente por dentro. Rugido. Neste momento, a besta do ano do tigre ao lado dele rugiu e recuou de repente. Esta fera do ano antigo foi convocada por Enrifang, embora tivesse lutado o tempo todo, Ying Wuxie e o resto estavam em guarda contra ela, por isso não foi capaz de ajudar muito e, em vez disso, sofreu muitos ferimentos. A besta do ano do tigre não era leal a Fang Yuan, isso não poderia ser comparado à convocação da besta da alma de Ying Wuxie. Assim que a besta do ano sofreu ferimentos graves, ela recuou imediatamente, penetrando no espaço e retornando ao rio do tempo. Mas isso não importava. Movimento do assassino imortal, a invocação da besta do ano. Fang Yuan ativou este movimento assassino novamente, desta vez ele convocou uma fera do ano antigo em forma de ovelha. Embora a invocação de bestas anuais só pudesse convocar uma besta anual de cada vez, havia muitas bestas anuais no Rio do Tempo. Se uma sobrasse, ele apenas teria que convocar outra.
A besta ovelha do ano antigo correu em direção a Ing Wuxie e os outros. Shinu deu um rugido profundo. Seu corpo subitamente inchou, transformando-se em um gigante que era tão grande quanto a besta do ano. Ele permaneceu estável e contra-atacou, usando suas profundas técnicas de luta para jogar a fera do ano no chão. Bum! A besta ovelha do ano antigo caiu no chão, fazendo o chão tremer por um tempo. A besta do ano levantou-se rapidamente e atacou furiosamente Shinu com seus chifres. Shinu desviou-se suavemente enquanto agarrava os chifres curvos de ovelha ao mesmo tempo. Os dois seres gigantes emaranhados, em um impasse por enquanto. Do lado de Fang Yuan, a quantidade de sopro de dragão que ele usou estava diminuindo. Ele estava começando a sentir uma dor ardente na garganta, como se sua garganta estivesse prestes a emitir fumaça. O sopro do dragão era a arma mais forte do antigo dragão-espada. Mesmo um verdadeiro dragão da espada antiga não seria capaz de continuar usando o sopro do dragão mais de 20 a 30 vezes. No entanto, Fang Yuan já havia usado seu sopro de dragão mais de 100 vezes, atingindo os limites de seu corpo físico. Se ele continuasse expirando, sua garganta seria danificada e o poder do sopro do dragão de luz da espada seria reduzido enormemente. A batalha durou até agora. A fera do ano do tigre recuou devido aos ferimentos graves e agora Henry Fang mostrava alguns sinais de fadiga. Embora ele tenha se tornado um Fu imortal de nível 7, com essência imortal de data vermelha, sua força de batalha aumentando acentuadamente alcançando um nível superior entre o nível 7, os inimigos que ele enfrentou também não eram personagens secundários. Ei Lulan era uma pessoa formidável com um grande físico marcial verdadeiro de grande força. Ela havia anexado uma terra abençoada do caminho da força na montanha Jadepot, suas marcas dão aumentando muito. Ao mesmo tempo, ela também tinha a verdadeira herança de Blazing Heaven Demonies junto com seu imortal Gu. Bai Ningbing tinha o Northern Dark Ice Soul Physique e se transformou no misterioso Homem-Dragão, agarrando a Gruta Cell de Bai Xin e obtendo a verdadeira herança de Bai Xian. Não houve necessidade de dizer nada sobre Ing Wuxie, ele era uma das principais almas divididas do Sectral Soul. Ele já teve o 11º físico extremo, ele era a esperança final da seita das sombras, com realizações surpreendentes no caminho da alma, e embora sua realização em outros caminhos não fosse clara, eles não deveriam ser baixos. Pelo menos foi o caso do caminho da sorte. Shinu era um homem do rock, esta raça tinha inatamente marcas do caminho da terra ricas, e com Shinu cultivando principalmente o caminho da terra, poderia ser que eles se complementassem bem. O mais inútil foi Taibai Unseng, mas mesmo assim, esse velho estava se tornando mais perspicaz à medida que envelhecia. Ele cultivava principalmente o caminho do tempo, mas também o caminho da nuvem com cultivo duplo perfeito, e com o imortal Fu nele, sua nuvem e a habilidade defensiva do ringue foi bastante notável. Embora a maioria desses 5 estivesse no 6º posto, eles eram semelhantes a Fang Yuan quando ele estava no 6º posto, com força de batalha que alcançava o nível 7. E agora, essas elites com excelente disposição se aliaram e estavam trabalhando juntas, acrescentando o apoio constante dos recursos e métodos restantes da seita das sombras emergindo um após o outro. Eles eram mais fortes que um solitário e Lui Kunxing e eram ainda mais difíceis de lidar. Quando Gu Imortal os lutou, eles não podiam apressar as coisas. Como havia muitos tipos de Imortal Fu, os movimentos do assassino imortal eram infinitos em número, alguns eram extremamente místicos, alguns eram poderosos e restritos, alguns eram tirânicos e alguns eram sinistros e estranhos. Henry Fang estava lutando sozinho contra 5 e mantinha uma vantagem firme, enquanto Ing Wuxie e os outros estavam exaustos apenas por lidar com seus ataques e não conseguiram reverter a situação. Droga, ele não usou esse movimento até agora. Ing Wuxie pensou enquanto o sangue verde imortal de zumbi escorria de seu nariz. Ing Wuxie enxugou o sangue com as costas da mão, mas o sangue verde escorreu novamente. Caramba! Tenho usado movimentos assassinos imortais repetidamente e tenho sofrido tantas reações que até mesmo esse corpo zumbi imortal está mostrando sinais de atingir seus limites. Mesmo eu sou assim, os outros devem estar em circunstâncias ainda piores. Ing Wuxie olhou para seus aliados e viu que todos estavam pálidos e seus estados pioravam. Fang Yuan não tinha restrições aqui. Mas eles não. Eles não apenas tiveram que se firmar constantemente, resistindo à força de repulsão e atração na parede regional, mas também tiveram que lutar contra Henry Fang ao mesmo tempo, usando muitos movimentos assassinos imortais que causaram pesadas perdas às suas aberturas imortais. Meu lado tem os recursos restantes da seita das sombras, é normal que nossa força de batalha aumente rapidamente. Mas a força de batalha de Henry Fang também aumentou tão rapidamente. Essa velocidade é muito surpreendente. Mesmo nós 5 aliados não somos páreo para ele. Quanto mais Ing Wuxie pensava, mais apreensivo ele se sentia em relação a Fang Yuan. E no fundo dessa apreensão havia um traço de medo. Certo, era medo. Ing Wuxie estava começando a sentir medo. Ele não pôde deixar de admitir que Henry Fang era forte, ele tinha ainda mais medo da velocidade de crescimento de Henry Fang. Bai Xian, ative. Bai Ningbing,
que estava preparando um movimento assassino o tempo todo, de repente deu um grito, uma aura crescente surgiu de seu corpo. Ying Wuxie ficou imediatamente cheio de alegria ao olhar para Bai Ningbing, e você finalmente conseguiu. A aparência de Bai Ningbing teve uma grande mudança agora. Num piscar de olhos, ela se transformou em um gigante de 5 metros. Ela tinha 3 cabeças, 6 braços e pés descalços, seu corpo estava coberto por uma armadura de gelo e uma aura de gelo fluía ao seu redor, como se uma longa fita girasse em torno dela. Ela estava em 2 nuvens geladas que emitiam leves tons de azul. Movimento do assassino imortal, a Bai Xian. Fang Yuan, venha lutar comigo. Bai Ningbing gritou e de repente acelerou como uma luz branca passando pelo ar. Ela mudou sua postura defensiva, tomando a iniciativa de atacar. Que nossa antiga e nova inimizade seja resolvida hoje. Os olhos de dragão de Fang Yuan se estreitaram e, sem se esquivar, ele atacou de frente. Uma luz prateada e uma luz branca passaram uma pela outra. A inércia de sua velocidade era muito poderosa, fosse Bai Ningbing ou Fang Yuan, cada um deles voou para longe. Um ferimento leve. Fang Yuan olhou ligeiramente para baixo e viu uma marca de espada longa, mais rasa em seu corpo. As escamas do dragão ao longo da marca da espada foram todas cortadas, algumas até romperam a pele do dragão, deixando escapar um pouco de sangue. Por outro lado, Bai Ningbing estava muito mais infeliz. Havia um buraco em seu peito, 3 de seus braços foram destruídos e quase metade de seu corpo havia desaparecido. Mas ela não sangrou, o ar frio fluiu massivamente, restaurando-a ao normal em um piscar de olhos. Bai Xian. Há rumores de que esse movimento assassino imortal é imortal. Mesmo que reste apenas um fragmento do tamanho de uma unha, o usuário pode reviver imediatamente e voltar ao normal. Porque após a transformação de Bai Xian, o corpo não é mais um corpo de carne e osso, em vez disso se torna uma certa forma de vida mística. Ying Wuxie estava interiormente animado. Com certeza, à medida que a batalha prosseguia, o desempenho de Bai Ningbing foi como estimado por Ying Wuxie. Ela não era páreo para Yin Rifang. Mas contando com as características especiais da transformação de Bai Xian, ela poderia imediatamente se recuperar ao normal. A maior parte da atenção de Fang Yuan foi absorvida na luta com Bai Ningbing. À medida que a batalha continuava, até Yin Rifang se sentia exausto, afinal, seu corpo era de carne e osso, enquanto Bai Ningbing ainda estava enérgico e animado. Assim como Fang Yuan pretendia desistir de Bai Ningbing e atacar Ying Wuxie e o resto? Está na hora! Ying Wuxie gritou de repente, auras de incontáveis vermes Gu surgiram de seu corpo. Ele olhou para Yin Rifang e falou em Conduza a Alma ao Sonho. Capítulo 1260, Conduza a Alma ao Sonho. Yin Rifang ficou em choque ao ouvir Ying Wuxie dizer, Conduza a Alma ao Sonho. Levar a alma ao sonho era um movimento assassino imortal, raro e poderoso, do caminho dos sonhos. Na Batalha da Montanha Yitian, a alma líder de Ying Wuxie no sonho fez até mesmo o Senhor da Torre de Supervisão do Céu adormecer, preso dentro de um reino de sonho. Yin Rifang também ficou impressionado com esse movimento na Batalha da Montanha Yitian. Se não fosse pela vontade dos céus trabalhando secretamente, ele certamente teria morrido. Neste período de tempo atual, o caminho dos sonhos imortal Gu era extremamente raro, muito menos os movimentos assassinos do caminho dos sonhos. Uma habilidade para dominar tudo, enfrentando a alma líder no sonho, os imortais Gu estavam basicamente indefesos. Yin Rifang não foi uma exceção. Ele tinha um sonho desvendado, mas também tinha o corpo soberano e imortal. Enfrentando a alma líder no sonho, mesmo que ele passasse apenas um instante no reino dos sonhos, era muito provável que houvesse várias mudanças durante aquele instante, e ele poderia até morrer. Yin Rifang imediatamente subiu, recuando sem hesitação. Enquanto recuava, ele tinha dúvidas em mente. Naquela época, a alma líder de Ying Wuxie no sonho era muito poderosa por causa de muitos Immortal Fu, bem como a amplificação do 11º físico extremo. Neste momento, Ying Wuxie poderia fazer com que aqueles Immortal Fu transformassem a alma líder em sonho? Yin Rifang não sabia os detalhes exatos, mas estava ciente de que o corpo zumbi imortal do caminho de força de Ying Wuxie reduzia totalmente o poder desse movimento em vários níveis. Fang Yuan rapidamente se afastou de Ying Wuxie e do resto, mas ainda não se viu caindo no reino dos sonhos. Ying Wuxie estava apenas tentando me enganar? Fang Yuan acabou de pensar nisso, quando o cenário à sua frente mudou. Fronteira Sul, em sua primeira vida. A montanha Qingmao já foi destruída pela autodetonação de Bai Ningbing. Fang Yuan se juntou a uma caravana mercante, ganhando pedras primitivas enquanto continuava seu cultivo. A caravana mercante havia chegado a um certo vale, quando de repente 2 grupos de bandidos avançaram na frente e atrás. Matar! Proteja as mercadorias! A caravana estava em grande alvoroço.
Em um instante, gritos ressoaram por todo o vale. De um lado estavam os bandidos do caminho demoníaco, enquanto o outro era a caravana que escoltava as mercadorias. O jovem Henry Fang estava misturado à caravana mercante, cerrando os dentes, entrando em pânico com a emboscada repentina. Este é um reino de sonho. Estou preso em um reino de sonho. A confusão de apenas entrar no reino dos sonhos desapareceu rapidamente, e Henry Fang imediatamente se preparou para ativar o sonho desvendado. No entanto, neste exato momento, ele inexplicavelmente saiu do reino dos sonhos e retornou à realidade, com seu antigo corpo de dragão ainda na muralha regional. O que está acontecendo? Henry Fang acabou de fazer essa pergunta, quando sua visão mudou mais uma vez. Ele descobriu que havia entrado mais uma vez no reino dos sonhos. Este sonho foi uma continuação do sonho anterior. No vale, os lados justos e demoníacos travavam uma batalha acirrada. Estranho, não deveria haver nenhum esconderijo de bandidos aqui. O jovem mestre da caravana mercante estava olhando para baixo de sua carruagem no centro, intrigado. O mordomo ao lado dele mantinha a defesa enquanto respondia, certo, essa rota comercial é uma rota antiga, quem sabe de onde vieram esses bandidos da montanha. O jovem mestre bufou, o caminho demoníaco mais forte, Gu Masters, entre eles, está apenas no segundo nível, nossa defesa é sólida como uma rocha, não precisamos temê-los. O jovem mestre está certo. Garantiremos que esses bandidos permaneçam aqui para sempre. O mordomo deu um sorriso malicioso. Bem neste momento, um barulho estrondoso veio de cima deles. O jovem mestre, o mordomo e outros olharam rapidamente para cima. A visão causou imediatamente um grande susto. Inúmeras pedras rolavam acima do vale. A caravana estava bem na base de um penhasco, e essas pedras gigantes estavam caindo bem na direção deles. O poder não era inferior ao ataque de um mestre Gu de nível 2. Inúmeras figuras podiam ser vistas acima do penhasco. Eles eram todos mortais, mas com planejamento meticuloso e táticas de batalha corretas, esses mortais exibiram a força de batalha dos mestres Gu de nível 2. Rápido, recue. O rosto do jovem mestre estava pálido. É tarde demais, o mordomo gritou miseravelmente. As pedras atingiram os Gu Masters da caravana. Em um instante, a caravana mercante sofreu muitas baixas, e o moral do lado do caminho demoníaco aumentou muito. Caramba! Fang! E o Amba lançou a cabeça ferozmente, escapando do reino dos sonhos novamente. Isso realmente leva a alma ao sonho, mas está incompleto. Pode me enviar para um reino de sonho de vez em quando, mas não pode me manter preso lá. No entanto, isso é suficiente para representar uma enorme ameaça para mim. O coração de Henry Fang afundou. Ying Wuxie e o resto estavam olhando atentamente para os arredores, mas mesmo depois de vigiar por um tempo, eles não viram Fang Yuan, também não houve ataques vindo em sua direção. Ele recuou. Ei Lulan falou, um tanto incrédula. Bai Ningbing olhou para Ying Wuxie. Ying Wuxie soltou um longo suspiro, que pena. Após a batalha da montanha Yitia, Ying Wuxie reconstruiu secretamente a alma principal em sonho. Durante o tempo no Mar do Leste, Ying Wuxie deu imortal Gu para Lulan e outros, ele naturalmente teve ainda mais ganhos. Mas mesmo até agora, ele mal conseguiu transformar a alma principal em sonho. Ying Wuxie pretendia usar a alma principal no sonho quando Henry Fang ativou aquele trunfo. No entanto, Henry Fang não usou esse trunfo. Fang Yuan precisaria de muito tempo para ativar esse trunfo, o que daria a Ying Wuxie uma boa oportunidade de fazer um movimento. Se Fang Yuan fosse atingido pela alma líder no sonho naquele momento, ele ficaria preso em um reino de sonho. Mesmo que fosse apenas por um instante, ainda levaria ao fracasso na ativação do movimento do assassino imortal. Quanto mais forte fosse o movimento do assassino imortal, maior seria o dano que o Fu imortal teria de suportar após falhar em ativá-lo. Não havia dúvida de que se Henry Fang estivesse preso no reino dos sonhos quando ativasse aquele movimento assassino, ele falharia e sofreria uma reação severa. Ying Wuxie explicou em detalhes, Bai Ningbing, Ei Lulan e o resto também sentiram arrependimento. No entanto, na situação anterior, Ying Wuxie não teve escolha a não ser usar a alma principal no sonho prematuramente. Se ele ainda não o usasse, o ataque bem-sucedido de Fang Yuan resultaria em uma mudança qualitativa, fazendo com que a situação da batalha mudasse muito, o que finalmente resultaria em suas mortes. Ying Wuxie teve um julgamento muito preciso da situação. Parece que Fang Yuan não será capaz de atacar no momento. Deveríamos sair rapidamente. Levar a alma ao sonho não está completo, seu efeito continuará diminuindo com o tempo. Ying Wuxie deu o comando, os 5 imortais partiram imediatamente. No entanto, eles não haviam caminhado muito quando Henry Fang mais uma vez se recuperou e atacou. A interferência do reino dos sonhos estava se tornando cada vez menor. Henry Fang não estava disposto a deixar Ying Wuxie e os outros escaparem bem debaixo de seu nariz, então ele imediatamente começou sua perseguição.
Tai Baiun-Seng ainda estava inconsciente. Os 4 imortais foram perseguidos por Fang Yuan. Já era difícil se mover na parede regional, mas com a interferência de Fang Yuan, tornou-se ainda mais difícil para eles avançarem. Cuidadoso! De repente, uma voz familiar veio de trás de Henry Fang. Fang Yuan não conseguiu reagir a tempo e apenas ouviu um som abafado quando fragmentos de pedra atingiram sua cabeça. Tio Barba Grande, você me salvou, obrigado. Fang Yuan viu o tio Big Beard por perto e reagiu imediatamente. Agora mesmo, ele quase foi atingido por uma pedra que caiu, mas tio Barba Grande agiu a tempo, destruindo a pedra gigante antes que ela pudesse alcançar Henry Fang. Garoto, não tenha tanta fome de batalha, proteja-se adequadamente. Tio Big Beard disse com um tom preocupado. Neste exato momento, do centro da caravana veio o grito agudo do comissário da caravana: homens, venham rapidamente e protejam o jovem mestre. Do nada, 2 mestres Gu do caminho demoníaco de nível 3 já haviam atacado o centro e cercavam o dono da caravana mercante, aquele jovem mestre que uma vez humilhou Henry Fang. O jovem mestre estava em uma situação perigosa, até mesmo o caminho correto Gu Masters estava com medo. Espere aqui, vou ajudar. Tio Barba Grande falou isso antes de correr rapidamente para o centro. O reino dos sonhos apareceu repetidas vezes. Henry Fang estava passando por momentos difíceis. O reino dos sonhos o influenciou muito, e ele só conseguiu exibir de 20 a 30% de sua força de batalha. Mas olhando para a situação da batalha, foi muito mais desfavorável para Ing Wuxie e o resto. Eles foram claramente capazes de sentir que a influência do reino dos sonhos sobre Fang Yuan estava diminuindo. E ainda não conseguiram sair do muro regional. Todos vocês vão em frente, eu vou segurá-lo. No momento crucial, Shino levantou-se. Movimento do assassino imortal, a limite da terra. Todo o seu corpo emitia sons assustadores de estalo, enquanto rachaduras começaram a aparecer por todo o corpo. Ao mesmo tempo, com ele no centro, uma enorme área circundante do espaço sofreu uma mudança misteriosa, sendo isolada do espaço mais distante. Fang Yuan queria recuar, mas no momento crítico, o reino dos sonhos começou, fazendo perder a chance de escapar do alcance do movimento assassino. Fang Yuan emitiu o sopro do dragão, mas o sopro do dragão da luz da espada desapareceu como fumaça antes mesmo de voar 5 a 6 passos de distância. Fang Yuan atacou com seu corpo de dragão, mas na verdade não conseguiu sair.